Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um DR Podcast diretamente da Easy Workspace em Orlando, na Flórida. Temos aplausos? Uhul! Aê! Sejam muito bem-vindos, galerinha linda do meu coração. E hoje, mais um DR Top das Galáxias. Pior que esses papos eu gosto pra caramba, viu? Sim, isso aqui cara, é tudo pra mim, tá? Quando eu vou convidar... Quando eu vou chamar os convidados, eu falo, peraí, deixa eu ver se isso aqui vai ser bom pra mim. Não, mas as pessoas não têm ideia, né? Os convidados não têm ideia que a gente convida pessoas que a gente realmente quer conversar. Mas é isso que eu falei. A gente quer aprender, né? Exato, é. E hoje a gente tá aqui, né? Pode apresentar, por favor. Amanda Kaminski, ó. Falei certo seu nome, Amanda. Seja bem-vinda de volta, né? Obrigada. Já veio aqui uma vez pra você ver que a gente gostou muito e a gente precisa conversar mais, porque é que nem terapia. Terapia você precisa, né, o resto da vida. Por mais que você esteja bem ou não, você tem que fazer terapia. E eu vou fazer minha terapia aqui agora, desculpa aí. É, ao vivo, né? Ô, Amanda, você é terapeuta sistêmica familiar. Isso. Para o pessoal entender o que é isso e no que isso se difere a práticas convencionais, por exemplo, da psicologia, da psicanálise, tudo para o pessoal entender. É uma linha, bom, primeiro, obrigado pelo convite. Também adoro conversar com vocês. E eu adoro os podcasts de vocês porque passa isso, né? Que vocês estão... É a sala de estar de vocês. A gente começa a ter um papo... A gente fica à vontade, né? Isso, exatamente. Então, a terapia sistêmica familiar, ela é uma linha da psicologia, né? Então, todas as terapias, a psicoterapia, ela é muito boa para trabalhar exatamente a questão das emoções. Mas a terapia sistêmica familiar, a gente vai trabalhar as questões. Por exemplo, eu vou para terapia porque eu tenho alguma questão. Eu estou muito ansiosa, eu estou com medo, tive um aperto, passar um luto, enfim. Questões que estão te incomodando, você vai buscar uma terapia. E a terapia, sempre você vai trazer essa questão, tendo um olhar para o sistema familiar da pessoa atual e principalmente sistema familiar de origem, da onde a pessoa veio. O que aconteceu naquela família ou o que está acontecendo que pode estar interferindo nas suas emoções hoje. Perfeito. Bom, antes de a gente seguir com o papo, deixa eu anunciar nossos patrocinadores, que quem mantém esse programa em pé, tem que na pôr assim, ó, verdade. dinheirinho. A gente vai colocar um tintim aí. Pessoal, os patrocinadores estão realmente ajudando muito a gente a manter o DR ativo, tá bom? Então eu queria que vocês dessem uma moral para todos os patrocinadores desse episódio aqui, seguindo ele nas mídias sociais, acessando o website deles, entrando em contato, mostrando que você conheceu eles pelo DR, tá? Primeira empresa é a Fênix Smart Clean, uma empresa de deep cleaning que faz aquela limpeza pesada na sua casa, carpete, estofado, sofá. Se você está precisando dar uma renovada, às vezes você acha que o seu sofá... tá na hora de você pôr ele lá na frente, né? Pro pessoal levar. E aqui nos Estados Unidos é assim, né, Amanda? Ah, não gosto mais, eu deixo lá na frente, alguém pega. Cara, às vezes você dá uma boa limpeza nele, ele fica como novo. A gente fez isso em casa, né, Dora? Nossa, você tem filho, então, de 2 anos e... Exatamente, ainda mais com criança. Você pode fazer uma deep cleaning na sua casa, no carpete, que ele vai ficar novo, no estofado, no sofá, que vai ficar da hora. Fala com o Rodrigo lá, que ele vai te dar uma moral, tá bom? Fala que você veio pelo DR. A gente tem ainda aqui a Florida Auto Center, empresa especializada em vender para você um veículo inspecionado, com segurança, com garantia, tá? Veículos de todas as naturezas, tem minivan, tem truck, tem carro normal, tudo para você que está chegando aqui, principalmente que é brasileiro, que não consegue comprar ainda o seu veículo, poder ter o seu veículo com segurança e confiabilidade. Nossa, porque o Augusto é verdade isso. Lembra? Esse fim de semana a gente teve um cara que falou, né, que... Sim, é muito comum, cara, várias histórias assim. Primeiro carro que ele teve, ele perdeu $8 mil no carro, cara. E o carro valia 2 mil, ele não sabia. Então, vocês têm que ir mesmo no lugar de confiança. Florida Auto Center. Pode buscar, tá bom? A gente tem também o Wellington Pessoa. O Wellington é construtor. Ele tem uma empresa aqui que cuida não só da construção, mas principalmente da administração de imóveis. Se você está pensando em investir nos Estados Unidos, ele é a pessoa perfeita. Tem mais de 20 anos de experiência nos Estados Unidos. Trabalhou muito tempo lá no norte do país e agora veio aqui para a Flórida, trazendo os recursos e todo o expertise dele aqui para a região. Administração de condomínio, construção de casas. Pode falar com o Wellington que você com certeza vai ter uma boa experiência aqui investindo no seu imóvel. E depois que você fizer tudo isso, o que você vai ter, Dora? Nossa, mano. Fome. Japa. E a hora que der fome, você precisa ir no American Japa, do meu amigo Maicon lá, tá bom? Super atendimento, uma experiência agradabilíssima num lugar maravilhoso dentro do Magic Village. Você vai lá, vai comer com um preço justo,
tá bom? Você vai comer até você querer comer, como diz a Lua. Enquanto você quiser comer, você vai comer lá, porque é uma experiência tipo rodízio, igual no Brasil, tá bom? Com preço fixo, tem buffet, tem temaki, tem todas as peças que você normalmente encontra no Brasil e tem a experiência American Japa, que leva para sua casa uma barca que dá para mais do que 2 pessoas comer facilmente. Meu, é muito grande, cara. É o tamanho quase dessa mesa aqui. Sim, Jesus, e é R$69,90. E você ainda leva de brinde uma garrafinha de vinho. Leva uma garrafinha de vinho. É como se você vivesse a experiência do American Japa dentro da sua casa. Dito isso, vamos pro episódio. Obrigado pelo tempo aqui, tá bom? Imagina. Anunciando nossos patrocinadores. A primeira pergunta que eu tenho, Amanda, é a seguinte. A gente está vivendo uma epidemia de doenças mentais, sim ou não? Porque essa é a impressão que nós temos. Sim, cada vez mais. Eu acho assim, talvez, eu não vou saber te dizer exatamente se a gente não sabia tanto, não tinha acesso a tantas informações, então talvez a gente não vencia coisas na garra, ou então acaba que a informação ajuda a gente a entender que a gente está com questões emocionais seríssimas, uma epidemia mesmo, e também os problemas, o excesso de informação. Às vezes o excesso de celular mesmo, né? Acaba... Não só o excesso de tela, como o excesso de comparação. De ver outras vidas. Sabe? De expectativas irreais. Isso sim, eu acho, na minha opinião, que é o que mais traz uma epidemia nas relações emocionais, na mente. Fala um pouco mais sobre isso, porque isso aí é um tema que, assim, até antes do meu AVC, certo. Não me incomodava. Eu era alheio na mídia social. Sim. E eu não sei se foi o AVC ou se foi eu estar mais temente a Deus e estar buscando essa pessoa melhor. Sim. Eu comecei a ficar mais sensível para as sensações ruins que eu tenho na mídia social. Eu comecei a perceber quando eu tenho inveja. Eu comecei a perceber quando eu tenho, por exemplo, ansiedade. Até quando você está muito tempo no celular. Exatamente. Eu comecei a perceber mais isso. Fala um pouco mais sobre isso. O que você tem identificado? Uau, interessante isso, porque você estava falando uma coisa, eu vou falar também de mim, né? Cara, tá muito falando, bom, a gente fala de mim, mas o quanto, até um pouquinho antes de começar, a gente está falando sobre a importância do recomeço na vida, né? Quando você vive alguns recomeços. E eu falo que a gente pode viver... Acredita em outras vidas? Sim, outras vidas dentro da mesma existência. Você consegue morrer e viver uma vida nova pelas experiências que você passa, como você acabou de passar. E nesse recomeço, você começa a ponderar coisas... Sinceramente, a gente é muito ligado na meritocracia. O que é a meritocracia? É aquilo que eu mereço. Então, se eu faço uma coisa, eu mereço ter o resultado daquilo. Que até certo ponto, ok, né? Você planta, você colhe. Mas como que alguém que tenha uma saúde boa você estava falando até do seu... padrinho que faleceu, né? Que tem uma saúde boa. De repente, acontece também de ficar doente e vir a falecer. Então... Nossa mente não aceita muito essa coisa eu acho que é até meio... Eu poderia falar que é um pouco imaturo da nossa parte imaginar que tudo que acontece com a gente é consequência se eu mereço ou não mereço. Então, eu acho que quando a gente passa por um recomeço, como aconteceu com você, e eu entendo, eu também passei por isso, você começa a questionar essa meritocracia. Peraí, mas fulano, e a rede social faz isso muito. Sim. Caramba, o cara não cuida da saúde em nada, como é que ele dá conta disso? Nós somos mas ao contrário também acontece, né? Acontece porque também. É o que aconteceu com ele, tipo, mas eu não mereço. Não mereço isso de Deus. Deus foi tão cuidadoso comigo que também tem ao contrário, né? Do lado contrário. Eu não me achava digno de ter tido a segunda chance. Também, você começa também a fazer essa comparação, mas por que aquela pessoa tão boa ou viveu uma coisa assim, por que ela não foi alcançada pelo milagre que eu fiz? Exatamente, das duas coisas. Ou então, vou falar no meu caso, né? Eu vivi um divórcio, que foi bem difícil. Vim morar, vim passar férias nos Estados Unidos e não voltei mais. Uau. Por causa de um divórcio que não era a minha vontade. Sim. Então, foi um recomeço literal, uma nova língua, novas pessoas. Então, nesse recomeço, quando a mídia social te faz assim, tá, e aquela família Doriana ali, eu sei que ela não vive tudo aquilo, por que deu certo? O que falta em mim? Então, a mídia social começa a fazer essa comparação. Sim. Ou então, isso assim, eu fiz tudo isso. E sabe esses vídeos assim, não, vou te dar 10 passos para você ter uma vida feliz, ou um casamento feliz, ou para você... E eles falam assim, caramba, eu fiz mais do que esses 10 passos, eu fiz 50. Como é que a coisa aconteceu comigo assim? Peraí, na meritocracia, ou você se olha assim, não, eu não sou merecedor, ou então eu não fiz para poder receber isso, ou então, por que fulano ou aquela outra pessoa? Então,
é muito irreal aquilo, tanto pro bom como pro mal, tá? Os problemas, o vitimismo, a coisa vai para um lado nas redes sociais que também te faz assim, meu Deus do céu, o que eu vivo não é nada. Não, Sim. Não Sim, é. Ou tem então razão. você fala assim, caramba, aquilo é muito perfeito. É tudo muito, né? Pra ruim quanto pra bom. A pessoa... eu gosto de usar a Nossa, expressão muito louco. aquilo que é instagramável, né? Ai, puxa, e a maioria das coisas que a gente vive não é instagramável. Não é bonito. Sim. E as pessoas, lógico que, pô, você tá com uma foto lá, aí você tem várias fotos pra você postar. Você vai postar a melhor, óbvio, né? Você não vai querer colocar algo ruim. Vai pôr um filtro às vezes. E aí as pessoas acham que ali, nossa, é maravilha, tipo, a vida dela é perfeita. A não ser que você seja homem e todas as suas fotos sejam ruins. Porque o homem tem isso, né? Isso, aí tem essa O visão. homem não escolhe muito porque ele olha e fala assim, puta, tudo horrível, vou postar essa aqui mesmo. Mas assim, você vê um cara colocando uma foto com um carrão bonito, não sei o que, olha que eu conquistei. Só que às vezes você não sabe que o casamento dele tá indo pra água abaixo. Que ele tá, sei lá, traindo a esposa, que tá, tipo... Mas não, mas ele tá com carrão e dinheiro ali, tipo, tá tudo bem, entendeu? E a pessoa fala, nossa, olha o cara meu prosperando. E não é prosperar isso, né? E o próprio físico, né? Eu acho que essa ideia do físico, que é o que com o público que vocês trabalham muito... Fica uma ideia muito irreal também. Porque uma coisa é você buscar o físico só por estética. Que é a maior parte, às vezes, busca isso. Mas quando você entende a consciência da saúde, do porquê, de ter uma... E o quanto isso, a estética nas redes sociais, elas arrebentam, né? Então, seja por filtro, seja por comparação, seja por você buscar... Tem um filme que tá... Eu não assisti ainda, mas eu vi uma sinopse do filme Substância, tá agora, tá? Pô, vamos, já tem um pra gente assistir. Como é que é o nome dela? É com Ai, já vou lembrar o nome da atriz. Que fala exatamente de uma mulher bonita que tá na TV, apresentadora de TV, e ela é mandada embora porque faz 50 anos. Aí fala exatamente sobre isso. Não, e qual que era a fala? Por que eu tô te mandando embora? Não, porque você tá velha pra estar aqui. A tua imagem já não é mais... Então, até que ponto, que sociedade a gente está vivendo, que a imagem... E aí é uma crítica a isso, porque a substância, que é o nome do filme, né? Exatamente, ela descobre uma substância para rejuvenescer. Mas as consequências dessa substância. E, na verdade, é um paralelo muito do que acontece. Isso é o que acontece. Que é o que acontece, exatamente. Quando a gente fala o que vocês vão falar com mais propriedade, que loucuras as pessoas fazem para chegar num físico perfeito, surreal, tá aí por dentro. Como é que a pessoa tá? E vocês já perceberam que essa pessoa, ela, no comparativo, ela nunca tá no... Nossa, agora cheguei no que eu queria. Não. Você sabe muito assim? bem, né? Sim, todos os dias. Aham. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa com um grande potencial genético, bom físico e que tinha dado um tempo nos treinamentos e obviamente tinha perdido um pouco da forma física. Normal. Mulher ou homem? Mulher. E aí ela veio e ela não aceitava que ela não tivesse, assim, a alta performance que ela teve a vida inteira. Aí, ó. Sabe? E ela não entendia que isso era uma consequência dela ter se afastado da rotina de treino e de dieta. E eu falei assim, ó, tem 2 caminhos de você voltar, que é o que eu falo para todo mundo. Tem um caminho que é o caminho que fez eu me tornar o treinador que eu me tornei, que é o caminho extremo. E esse caminho extremo, ele é rápido. Você chega lá rápido, mas ele tem um preço a ser pago. Muita abdicação, muito sofrimento, você não saindo mais à noite, você não bebendo, você não comendo, você perdendo às vezes o momento com a sua família, né? Então, existe um preço a ser pago. Competir, não? Não. E existe um caminho, que é o caminho que você vai conseguir chegar lá, você vai durante a jornada com prazer, você vai entendendo que aquilo está fazendo um reset na sua vida e você vai ter consequências de saúde muito benéficas daquilo ali. Só que ela demora. O que você acha que a pessoa escolhe? Ela fica curto. Bom, curto. O curto essa geração aí dos mundiados da vida, né? Só que a pessoa não entende que esse sofrimento, ele só vai te dar recompensas enquanto você estiver sofrendo. Né? Essa recompensa do físico perfeito, a Dora sabe disso, foi atleta de alta performance. Você tá no seu prime, né? Você tem o prime do seu físico enquanto você está sofrendo. Você vai viver assim? Provavelmente não. Nossa, e como vai ser a sua vida quando você não estiver mais vivendo aquele sofrimento da dieta e do treino duro?
Entendeu? Então é um paradoxo que eu tenho lidado hoje, sabe, Amanda, aqui? Que eu acho que passa muito pela sua área, né? Muito, porque... Ele sai daqui e aí tem que ir lá falar com você. Pô, total, cara. Total. E muitos que estão lá, a gente passa Ou pra então cá, ao né? contrário, né? Porque eu acho que quando a pessoa já começa com a mente trabalhada, até isso aí é indicação pra você em casa, hein? Que procura primeiro uma terapeuta, vai lá, fala com a Amanda, vamos deixar os contatos dela aqui, né? Porque você faz online. Sim. Então a pessoa primeiro, você quer entrar numa dieta, quer, né, começar um treino e tal, você não tá preparado, você acha que sua cabeça não funciona. Cara, a Amanda, né, como terapeuta, pode ajudar. E aí depois você já vai pra fazer sua dieta, seu treino, né? Porque eu acho que quando a pessoa já começa ali, né, rigoroso e não sabe nem... Não, eu preciso fazer dieta, eu preciso treinar. E às vezes o problema dela não é esse. O problema tá na cabeça. Se ela não tá com a cabeça funcionando, cara, o corpo não vai. Não funciona. Exatamente, porque as redes sociais, a mídia, ela além de ter essa ideia do bonito, do belo, do instagramável, tem essa coisa do rápido, do imediato. A pessoa não quer passar pelo processo. Sim. Existe um processo, emocionalmente também. Eu gosto até de fazer a comparação da terapia, quando me perguntam qual que é a linha, né? Igual o físico. O físico também. Você tem linhas a seguir, quem é profissional de educação física. Então, ou métodos para você cuidar da saúde, mas todos têm que ter um processo. Não tem como você chegar e as pessoas querem uma coisa imediata. E de fato, nessa pandemia, como você falou, Rubens, ele entra esse imediatismo de você querer as coisas imediatas. Então, eu vou para um curso ou para uma imersão, nada contra, tudo pode contribuir. Mas você ir para uma imersão onde você vai aprender os 10 passos e em um final de semana de loucura, agora eu saí, agora eu consigo emocionalmente resolver tudo. Não funciona, porque essa questão do paradoxo, porque enquanto... Como é que você falou essa frase? Eu gostei muito. Enquanto eu tô sofrendo, eu tô tendo resultado. Sim. É como se o resultado dependesse do seu sofrimento. Se você não tiver mais dentro daquilo, você começa a ver aquilo escorrer pelas suas mãos. Não tem como. Né? E essa coisa da aceitação também, quando fala de recomeço, você me falou uma coisa que me lembrei bastante. Eu fui bailarina, né? Muitos anos. Uau. E eu lembro que daí, um pouco antes dos meninos nascerem, eu fiquei acho que uns 9 anos sem dançar. E sempre gostei muito da dança, sempre me fez muito bem. E eu lembro quando eu voltei, eu ficava assim, nossa, eu tenho que voltar pro balé. Mas como é que eu volto? Porque eu não... Imagina, pro balé... A academia também é assim, né? Você fica uma semana sem fazer para que você nunca fez. Então, é muito injusto essa coisa assim, não é... Pior recomeçar que você nunca fez. Isso, é isso que eu ia falar. Essa frase, é muito difícil o recomeço. Hoje eu tô falando bastante sobre essa questão do recomeço. O recomeçar um treino, você aceitar também que você não é mais aquela pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que você já tá falando de velhice também, né? De envelhecer com saúde. Você entender que dentro da tua idade, dentro daquele período, você pode fazer o melhor, mas você não vai ser mais uma garota de 18 anos. Sim. Então, no balé, eu lembro que eu tive dificuldade quando eu fui voltar pro balé, que eu falei, espera aí, na minha cabeça eu sei o nome de todos os passos e a classe, eu já dei aula de balé, já tive no palco muitas vezes, já fui de companhia de dança. Não faço mais, aí que tá. É a mesma coisa de quando eu falo que eu fui capoeirista, o pessoal pergunta, você dá mortal? Eu acho muito legal esse espacate. Não, mas eu tenho um bom alongamento ainda até hoje. Mas, lógico, eu não tenho um alongamento bem colocado. Então, a sapatilha de pontos, por exemplo, né? Você colocar uma sapatilha de pontos depois de quase 10 anos sem dançar, meu Deus, parecia surreal. Então, eu tinha que recomeçar. Eu tinha que daí me atualizar. Acho que essa é a palavra. Atualizar minhas expectativas, o meu momento. Peraí, eu não sou mais aquela pessoa. Eu tenho que viver uma coisa... De acordo com as suas limitações hoje, né? E como foi difícil, porque a minha cabeça sabia tudo, mas meu corpo não ia comandar igual era 10 anos atrás. Então, esse recomeço, ele é difícil, porque você precisa atualizar até você quem é naquela história. Então, no físico, tem muito... Você precisa se encontrar de novo ali, né? Se encontrar de novo. O que você é agora para aquilo? Exatamente. E nunca vai ser igual. Não. Pode até ser melhor. Sim. Porque a tua cabeça é diferente, mas não é igual. Então, você precisa se desfazer daquela ideia, daquela expectativa irreal que não vai acontecer nunca. Você sabe que isso acontece muito com atletas e era o maior medo que eu tinha pra Dora. Porque a Dora foi atleta de alta performance a vida inteira. E eu me acostumei a crescer vendo isso, um padrão sendo repetido do atleta que não percebeu
que o tempo dele como atleta de alta performance passou. Nossa, e que tem agora muita ele gente precisa assim, se né? encontrar de outra forma dentro do esporte ou em outra Nossa. coisa, né? E eu tinha muito medo disso pra Dora, porque foi muito intenso o que ela viveu dentro das preparações. Sim. E foi tão natural, foi tão sutil. Ela decidiu por si própria, ela parou, ela mesma desacelerou e ela vive bem hoje com o que ela herdou do esporte, sabe? Sei. Ela continua fazendo dieta, ela continua treinando e ela não vive as dores de não ser mais uma atleta de alto nível. Ela gosta mais de viver o que ela tá vivendo hoje. E é muito Na difícil. área, mas de uma forma diferente. Não, e até no físico, eu vou te falar. Porque antes eu era... Bolada. cheia de músculos, bombada. E hoje eu vejo, assim, eu sou muito grata a Deus, porque foi isso que me trouxe aqui nos Estados Unidos pra morar aqui. Mas aí eu olho as fotos hoje, eu falo, Jesus, cara, olha o jeito que eu Se era. Tipo reconhece. assim, e hoje eu tô com um físico. Poxa, eu competi de 2005 a 2019, foi muito tempo. Muito tempo. E hoje eu tô com um físico de 43 anos que eu falo, caraca, mano, eu tô amando meu físico hoje, acho sabe? coisa Tipo, boa. magrinha, do jeito que eu queria. Então, Sim. assim, graças a Deus, quando eu decidi descer do palco e falar, cara, hoje eu não quero mais, e eu sei que Deus colocou isso no meu coração, eu falo, ó, agora você vai cuidar dos seus filhos, você vai ser mãe. E não é porque eu ia ser mãe que eu tinha que relaxar totalmente, claro. não. E muito pelo contrário, hoje eu sou muito grato pelo físico que eu tenho hoje e eu acho que Deus conseguiu trabalhar bem minha cabeça, sabe? Pra chegar e falar, eu não tenho arrependimento nenhum de ter largado, Sim, sabe? É muito sim. louco isso. E é a cabeça, a cabeça, Você cara. sabe não que eu tenho adianta. uma cliente que ela também é atleta de alta performance, o físico excepcional, e tava nessa fase também, porque não é só a pessoa, é com quem ela tá convivendo. Sim. Seja que coisa boa ter um olhar de alguém próximo e cuidar, porque ela começou... E é um conflito, é uma fase muito difícil pro atleta. Ele tá ganhando prêmio. No ano anterior foi lá, ganhou um prêmio, ficou bem. Mas agora, peraí, eu tô na idade que eu deveria parar. Eu tô bem, mas será que agora eu não vou começar a cair? E será que tá na hora? Mas aí quem tá em volta, assim, não, mas você, quem é você? Você é essa pessoa, é essa campeã, você é essa pessoa que... Você é... Não, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que fazer. Então, aí o teu nome... E na verdade, isso eu acho que eu falei um pouco no outro podcast aqui, a gente não é aquilo que a gente faz. Isso faz parte da gente. Isso é... Sim. Os papéis que eu exerço, isso é o que eu faço. Sim. Mas quem eu sou é a minha identidade. Então, o quanto a gente confunde. E quando é temporário a performance de um atleta, ele fica é muita evidência que ela é a fisiculturista. Peraí, eu fui, mas hoje eu sou quem eu vou ser agora? Eu vou ser uma atleta, uma profissional que vou cuidar de outros atletas, vou fazer um programa sobre isso, Posso inspirar dar as pessoas dicas. dentro da área, eu posso dar dicas, eu posso trabalhar a cabeça de outras mulheres, com Exatamente. Tem o certeza. que fazer e não, né? Então, o recomeço, você precisa ressignificar algumas coisas. E atualizar, inclusive, no período que você está hoje. Né? Na idade que você está. Então, é bem importante esse olhar, né? Sim. Ô, Amanda, como você trabalha muito no seio familiar, você tem, por exemplo, um padrão de clientes que te procuram ou ele é muito misturado? São mais mulheres, são mais homens? É Como muito que misturado. Lógico, existe uma estatística que as mulheres buscam mais ajuda. Sim. Tá? As mulheres, Imagino acho que sim. até por essa coisa maternal, elas geralmente buscam mais ajudas. Mas hoje, metade dos meus clientes são homens, metade mulheres. Atendo algumas crianças. Claro, as crianças, os tratamentos geralmente são mais rápidos, porque as crianças e os adolescentes, geralmente, eles são... Aquilo que está acontecendo com eles é muito resultado do núcleo familiar dela, Acaba que você tem que intervir no pai e na mãe. Exatamente. Então, quando alguém, um pai e entendi. uma mãe procuro, geralmente a primeira coisa que eles vão dizer, não, eu atendo, porém eu já te aviso. Provavelmente, quase certeza, quem eu vou chamar para terapia vai ser você Meu e seu Deus, marido. cara. Olha só como loucura. que é. Né? E não é que é questão de culpa, é questão de... Eu gosto de usar, assim, como se fosse um cacho de uva. E você tem... Aí alguém fala assim, ó, aquela uva, aquele grãozinho ali, tá com um bichinho. Como é que nós vamos fazer para tratar? Aí eu tiro aquele grão e falo, vamos ver aqui. Não tem como, porque eu vou colocar de volta, ele vai acontecer. Mas eu preciso olhar aonde ele tá, aquele cacho todo. Você sabe que a terapia sistêmica, o início dela, inclusive, foi com pacientes esquizofrênicos. Eles eram esquizofrênicos dentro de casa, acontecendo um problema, e na época era internado no hospital psiquiátrico. Ficava isolado da família, tratamento, tal. Quando ficava bem, vai liberar para a família começar a visitar. A família visitava, a pessoa ficava louca, enlouquecida de novo.
Uau. Foi onde eles entenderam, peraí, mas como que o sintoma tá ligado às pessoas? Porque ele tem uma função dentro daquele sistema. Inclusive, às vezes, a função é ficar doente. Pasmem, tem crianças que ficam doentes para unir os pais. Tem adolescentes que desenvolvem alguma coisa que, na verdade, aquilo ali é um segredo familiar que não foi falado, ficou no segredo, mas a criança sentiu e ela repete sem saber. E a própria mãe pode também causar isso, né? Porque, tipo assim, não, mas meu filho é doente. Não, meu filho... Teve um caso, acho que aqui nos Estados Unidos, você lembra? Você já ouviu falar? Que uma mulher fazia que a menina, não, minha filha é doente e deixava ela na cadeira de rodas e não sei o que. Aí teve um dia que, sei lá, a menina surtou. Não sei o que aconteceu, uma coisa bem ruim, assim. Não sei se ela matou a mãe, não sei o que aconteceu. E eu sei que a mãe fazia a menina ficar doente. Tipo assim, só pra Esses ela... já são casos extremos que a pessoa... Mas às pra vezes ter o controle pra ter o controle. criança. Porque a pessoa... É como se aquela mãe não pudesse existir. Deixar ela crescer, Deixar né? crescer. Essa é a maior dificuldade dos pais. Meu, isso é incrível, cara. Tá vendo, ó? O problema do seu filho pode ser você, cara. Não é? Não, mas A gente acha que pode ser, não é, fala, né? não, nossa, meu filho tá com problema, meu filho não sei o que, você vai ver a mãe, né? Ou então o marido, eu vou mandar o Rubens lá pra fazer terapia. Aí ela vai falar, não, vê o Rubens, não, o problema é a mulher mesmo. E a gente brinca Isso que às vezes... acontece muito. Chega, por exemplo, muita gente... Ai, meu Deus, Amanda, eu preciso de ajuda e tal. Meu E marido. você vem falar assim, ó, meu, você é casado? Chama ele. Isso acontece muito? Acontece. E acontece muito, eu tenho uma frase que a gente brinca que é assim, ó. Resolve meu problema... Amanda, vem cá, ó, resolve meu problema, mas não mexe em nada. Ou seja... Não fala exatamente com essas palavras, mas é a intenção da pessoa, assim. Então, ou seja, meu filho tá com um problema de dependência, por exemplo. Resolve, porque ele tá com um problema. E aí eu falei, como é que eu não mexo em nada? Se ele habita, ele tá influenciado, ele tem a estrutura toda, eu vou mexer com todo mundo. Então, às vezes acontece, não sei se é essa a tua pergunta, de eu começar a mexer em algumas coisas que faz parte para aquele sistema todo se reorganizar, só que aquele que tá cômodo, ou mandando, ou para ele não tem o problema, mas ele não quer que mexa naquilo. Então ele não quer mais a terapia. O problema é eles, então resolve. E aí tira às vezes todo mundo da terapia. Acontece. Acontece, já aconteceu algumas vezes, né? Ou então preciso te chamar, eu vou usar um exemplo aqui, uma moça sensacional, menina bonita, inteligente, boa profissional, não consegue sair de casa e ela, volte meus relacionamentos dela não dá certo também. E os pais, inclusive, procuraram, mas isso é uma menina de quase 30 anos. Trabalha com os pais e tudo mais. E aí a gente assim, tem que atender ela, porque ela tá com algum problema. Aí a gente começa... Aí falando já um pouquinho do meu trabalho, a gente começa a investigar que padrão, que aconteceu dentro de casa para ela não querer sair de casa. Mas, ao mesmo tempo, ela ficar com uma dependência química, por exemplo, que não fazia sentido com nada no perfil dela, nem na vida profissional. Por que essa menina... A primeira coisa que a gente investiga é um padrão. Peraí, tem um padrão familiar que a pessoa... O que é um padrão? Você olha... Esse é o mais fácil de você olhar. Um padrão alimentar. Vamos falar assim. Então, tem um padrão... Todo mundo se alimenta assim. A criança aprendeu, o adolescente vai repetir. Então, um padrão, às vezes, é mais fácil de verificar. Mas, não tem nenhum padrão. A família tudo não teve padrão nenhum para acontecer isso. Tem lealdade a alguém que está sofrendo, a família, alguém da história? Ou ela está leal a alguma ideia que o pai e a mãe colocaram e ela não está em conflito com isso? Também não. Então, tem algum segredo. Aí eu falei, vamos chamar a mãe. Eu liguei, olha, eu já estou atendendo um tempo a tua filha, você me pediu, mas eu preciso atender. Preciso entender contexto histórico. Me contou toda a história da menina. Então, eu falei, não, quero saber do nascimento. Vamos voltar mais. O que vocês estavam esperando? Como é que foi? Aí a mãe, na verdade, eu era muito nova, eu não queria ter filho. Quando eu descobri, fiquei desesperada e abortei, tentei abortar. Tomei remédio, sangrei, tinha certeza que tinha abortado. Passado meses, o que a pessoa descobre? Estava grávida. E aí não tinha mais como nem abortar. Aí eu já nem estava mais com o pai. Aí foi uma gravidez super difícil. A menina nasceu prematura, foi toda aquela história. Aí você imagina como é que... A menina tem quase 30 anos, nunca soube. Falei, a sua filha não sabe disso? Não sabe disso. Não, porque imagina... Então, a ideia, às vezes, não é de maldade de esconder. É como que eu vou proteger. Né, só que sabe o que essa menina mais falava na sessão? A minha mãe não é verdadeira. Mas o que a tua mãe não é verdadeira? Não, a minha mãe mente. O que a tua mãe mente? Como é que é? Ela não conseguia dizer o que era. Ela só sentia que tinha uma mentira. Ela falava, mas eu sou a doida da família. Não é que eu sou doida. Entendeu? A criança sente... Sabe o que a pessoa? Eu falei, olha, você precisa contar pra ela essa história. Nossa, mas ela fica traumatizada. Eu falei, não, no inconsciente dela, ela já sabe isso. Tanto que quando a mãe foi e contou, a menina recebeu
Gente, foi um santo remédio. Por quê? Porque a menina entendeu o porquê que ela se sentia assim. Ela precisou daí trabalhar toda a questão, a mãe pedir perdão, ela perdoar, elas ficaram... O relacionamento deles mudou, é outra. A menina conseguiu ir para a vida profissional dela. Por causa de um segredo familiar. Até crianças, problemas que você passa em casa... eu vi, como eu falei para vocês, 2 crianças pequenas aqui. Quando eu vim para cá, um tinha 6, outro tinha 8. E foi de 2 anos. Eu com 2 crianças pequenas tendo que contar, olha, nós vamos mudar de país, mudar... se vou colocar vocês na escola, vocês não sabem uma palavra em inglês. Vai ser assim, eu tô sozinha. Por que o teu pai não tá aqui? Teu pai não quis mais, casamento, nada. Lógico, passei por uma fase muito difícil, assim. A criança via que eu estava chorando, que eu estava sofrendo. Eu lembro de algumas vezes estar orando e chorando dentro era um lugar que eu me colocava muito, era no closet. Ficava no closet. Para eles não verem chorando, mas às vezes o noivo falava assim, mãe, você tá aí. Aí eu falava assim, filho, não é culpa sua, não é responsabilidade sua. Mas a mãe tá triste, sim. Eu podia falar, não tô triste, você não viu? Eu ia estar enganando. A criança ia estar entendendo que o radar dela tá errado. Que ela percebeu que a mãe tá triste, que ela viu uma coisa, mas é ela que tá errada, não sou eu. Eu tinha que validar a percepção. Obrigado, filho. A mãe tá triste, vem aqui dar um abraço. Mas é coisa de adulto, a mãe vai resolver, vai ficar tudo bem. Pra liberar ele, porque a gente faz muito isso. Sabe que traições, às vezes, as primeiras pessoas que percebem dentro da família são as crianças. Cara, que elas percebem que meu pai tá falando muito no telefone, ouviu um movimento. Mas aí, como é negado a verdade para ele, porque não... Imagina, porque... Ou ele fala a verdade, e aí ele foi o responsável por acabar aquele casamento. E aí vira um adulto, inclusive, que se sente culpado por isso. Né? E o sistema culpa, porque ele foi... Imagina, uma criança que só foi lá e contou uma coisa que estava errada. Sim. Ou ele não fala, nossa, não posso falar, porque senão vai dar problema. Mas ele é conivente. Aí, quando às vezes vai perguntar, pai, tá acontecendo alguma coisinha, eu ouvi isso. Não fez. Não, eu que sou doido. E aí vira um adulto... Eu era essa criança. Você veja, mas você vira um adulto que você não acredita nas tuas percepções depois. Você pensa assim, não, isso aqui, mas... Aí uma criança, você vive coisas, você não acredita na tua intuição. Não, mas tem uma coisa errada ali. Você sabe que isso até... eu me lembrei de uma coisa bem interessante que acontece com as crianças. E eu falo por mim mesmo. Quando você tem um padrão familiar, por exemplo, de ser salvadora, você tem uma codependência. Na minha família tinha uma pessoa que tinha dependência química. Eu acho que eu falei para vocês a outra vez. Eu acho que na terapia até você conversou comigo sobre isso. E aí eu me tornei, sem perceber, essa era a minha irmã mais velha. E nós tínhamos depois mais 4 irmãs. Olha só como é que funcionou. Meu pai e minha mãe cuidavam. Imagina uma pessoa com uma dependência química forte, né? Meu pai e minha mãe toda hora estavam lá, minha irmã tá sendo internada não sei aonde, daqui a pouco foi pra delegacia, não sei o quê. E nós éramos a família Doriano bonitinha, as meninas todas, as 4, as mais novas. Então, a gente tinha uma fraternidade muito forte, assim. Mas, teoricamente, isso não afetou a gente. Porque meu pai e minha mãe não falavam exatamente o que estava acontecendo. Até para poupar. Não, mas a gente tem que... tua irmã não tá bem, a gente tem que ajudar, só, ok e tal. Então, a gente via, mas não era verdade clara. Inclusive, ela era filha só da minha mãe. Fui descobrir isso, já tinha uns 15 anos, eu acho. Foi minha irmã mais velha que descobriu, inclusive. Então, foi assim... Você veja, isso é um ponto. Caraca. Eu olhava, todo mundo falava assim, nós somos 5 irmãs. Eu falava assim, nossa, mas ela é diferente. Ou seja, mas todo mundo... Ela sabia, meus pais sabiam, e a gente ficava... Então, não olha pra lá, porque isso aqui não faz de conta. Então, eu acredito que não... Isso vai invalidando as tuas percepções. Eu me tornei uma pessoa, além de ser muito salvadora, querer ajudar todo mundo e tudo mais, muito ingênua. As coisas que estavam acontecendo na minha casa, e era uma ingenuidade. Uma coisa é você ser ingênuo, uma coisa é você ser inocente. Até estou lembrando um versículo aqui, posso citar? Vou citar um versículo que fala que a gente precisa ser... simples como a pomba, mas astuto como a serpente. Olha que profundidade. Caraca. Ser simples fala exatamente dessa inocência, da pureza. Isso é a pomba. Mas a serpente, ela é prudente. Ela vê o mal e se esconde. Ela se esconde. Então, você ter esse balanço é importante. Você tem que ensinar isso para a criança. Seja pura, seja inocente, veja a bondade. Mas, ao mesmo tempo... Perceba o mal ali. Quando eu quebro esse radar da criança, você faz ela não perceber o mal. Não, só vou olhar pra coisa bonitinha. Então, eu fui pra vida. Todas nós, a gente foi... Eu e minhas irmãs muito, assim, destemidas. Você dá conta, faz. Todas foram... Meu pai e minha mãe colocaram a gente pra ser muito independente. Mas a gente também era muito inocente. Não é nem inocente. Ingênuo é a palavra. Que a gente não tinha essa coisa de ver o mal perceber e não o mal. perceber.
E a gente fere nossos filhos quando a gente faz, a gente deforma eles quando eu não mostro que a vida ela é injusta, que tem algumas coisas erradas, quando a gente erra também. Não, você percebeu isso? É verdade. Vou usar o exemplo de ontem. Meu filho ontem, eu tava meio nervosa, irritada e tal. Ele falou assim, por que você tá tão brava? A mãe tá irritada. Mas eles estavam brigando, falando que eu poderia olhar para eles e falar assim, não, vocês estão apontando muito. Eu esperei fundo, falei, sou eu. Falei, não tem nada a ver com vocês. Eu tô nervosa, não sei nem porquê, teve alguma coisa que aconteceu durante o dia, assim, mas é meu isso. Então, desculpa se estou gritando, mas por favor, não briguem. Enfim, ele teve uma percepção. Não, mãe, você tá nervosa, o que aconteceu? Né? Então, assim... Pior que a criança fala mesmo, ela né? percebe. Quando fala, tipo, eu também já falo na cara. Então, a gente não pode negar a verdade. Se eu nego a verdade, mesmo que seja para proteger, é muito criança, se eu nego a verdade, eu deformo meu filho. Porque então eu fico muito ingênuo, vou pra vida, e aí você se torna muito vulnerável, tá? Vulnerável, às vezes, em todos os relacionamentos, no casamento, até na igreja. Né? Eu participei de um sistema religioso onde eu fiquei muito vulnerável, porque eu vou salvar, todo mundo é bom, né? E Deus é bom mesmo, Deus pode salvar, mas não via o mal entrando. O quanto eu fui... Isso é uma coisa importante de falar, o quanto eu sofri isso e ajudo muitas pessoas hoje que sofrem, inclusive, de abuso religioso. Como é isso? Caraca. O que é abuso religioso? Vou usar esse exemplo que eu acabei de falar. O quanto você vai para ajudar as pessoas, você você acredita em Deus, você tem uma experiência com Deus, você quer que todo mundo viva isso. Então, você só olha o lado bom. Só que a gente vive num mundo mal. As pessoas usam aquela tua ajuda, o cristianismo, para o que elas querem abusar de você. Tanto as pessoas que estão ali para receber ajuda, como uma instituição. E, infelizmente, isso acontece muito. A instituição, quando fala assim, para um filho, você precisa só obedecer e olhar para o bom. Você vai cair numa instituição religiosa onde você fala, ok, eu vou obedecer e vou só olhar... Eu não vou ver, às vezes, a maldade da pessoa que eu vou ter um abuso financeiro, entendeu? Eu vou ter uma invasão na minha vida e vou e mudar a minha rota da vida, às vezes, por interesse daquele sistema. Então, você fica muito vulnerável o abuso religioso. É isso, você fala assim, não... Você tem que obedecer. Que ele falar é amém e, tipo, esquece o resto, né? Vou perguntar pra vocês, qual que é a diferença da honra e da obediência? Caraca. Honrar alguém, você honra porque você olha, de puxa, coração, de coração, eu honro. Nossa, eu confio nessa pessoa, eu honro. Eu quero, às vezes, até ofertar, porque eu quero honrar. Mas obediência, não tem opção, eu tenho que obedecer. Se você não fizer isso, você vai ser punido. Então, a honra, a gratidão, você beneficia. Ela é voluntária, né? Ela é voluntária e ela te deixa livre. Sim. Agora, quando você vai para uma questão de obediência, ela te aprisiona. Então, e o excesso de cuidado, isso serve na religião, serve na família, ele aprisiona. Uau. Quando eu cuido demais... Por isso que a verdade te liberta, né, cara? Quando você... Isso, emocionalmente falando, um cuidado... Não, mas eu tô querendo cuidar. Mas eu tô cuidando demais, eu tô aprisionando, não tô liberando você... Peraí, eu cuido, mas eu te libero... Até com criança, não é assim? Quando mais eles vão evoluindo, eu cuido. Mas depois que eu já falei 3 vezes, que não é para 4 vezes, e a criança quer... Eu tenho que liberar ela, para ela, lógico, cuidando para que ela não perca a vida. Até que depois ela se torna adulta, o filho vai fazer a escolha que ele quiser. Então, eu preciso... Ele não vai mais me obedecer, ele vai diferenciar. Vai ter coisas diferentes que ele não vai concordar comigo. E como é que eu faço para lidar com isso? Eu sou autoritário, eu não tenho que me obedecer. A minha família deu certo assim, a religião deu certo assim, agora todo mundo tem que seguir esse padrão. Por quê? Você entende? Então, quando você me perguntou isso, o abuso, ele está na sociedade, inclusive dentro das instituições religiosas. Né? E você cai num relacionamento abusivo, por que você aceitou aquilo por anos? Algum padrão familiar existiu. Um pai muito autoritário, a mãe sempre subindo. Ou você se torna igual àquela mãe, ou você fala assim, eu me torno autoritário igual o pai. Porque tem formas diferentes de você continuar sendo leal. Então, eu atendo... Então um relacionamento, por exemplo, abusivo dentro de casa pode criar um reflexo de dominador ou de dominado? Com toda certeza. E o que pode... Desculpa, amor. O que pode influenciar isso, na sua opinião? Tem a ver com ser, sei lá, homem ou mulher, menino ou menina, de seguir a mãe ou o pai, ou não tem padrão? Não tem, porque assim... A gente não tem como... Por que é legal da sistêmica familiar? Porque você vai investigar especificamente aquela pessoa, aquela história. Porque 2 irmãos vão reagir de forma diferente sobre uma mesma circunstância. Tá. E por quê que ele entendeu? Até gêmeos, né? Até gêmeos, exatamente. Por quê? O papel que ele exerce,
o que foi a expectativa que teve sobre aquela pessoa, a visão, o que ele às vezes viveu coisas diferentes no individual, uma preferência ou quando você não é o preferido, né? Você é preterido. Isso também... Preterido? É preferido ou preterido. Isso vai influenciar. Ou o momento que os pais estavam passando e o quanto aquilo foi influenciado, foi exigido da criança naquele momento. Agora, falando de abuso, especificamente falando nos relacionamentos. Uma filha que a vida inteira viu a mãe sendo agredida verbalmente, fisicamente, ela pode gerar uma revolta tão grande, falar, não quero viver isso. E aí ela fica que ela assume o padrão de... Aí onde ela vai... Como é que ela faz para ir para um relacionamento? Ela se torna agressiva. Entendi. Ela também não aceita, acho que ninguém manda, né? Ninguém manda, ai, não sei o quê. Então, enquanto o outro, muitas vezes, fala assim, não, é assim que é. Quando vê... E às vezes a pessoa também... E a pessoa casa com o pai dela. Casa com o pai dela. Ou com a mãe. Ou até com a irmã. A gente tem que entender que tem personagem na nossa família que você vai buscar... Aquilo foi tão significativo para você que inconsciente, quando você vê nos relacionamentos, você buscou aquela avó, aquele irmão, até aqui. Eu vou falar uma frase aqui que é complicado, mas é verdade. A gente não busca o saudável, a gente busca o familiar. Como assim? Não, entendi que tem mais a ver com a sua família do que for saudável pra você. Então, não interessa, né, se o pai... o familiar, deixa ela explicar isso melhor, aí, né? mas você entendeu? O familiar como uma coisa... Se o pai tá fazendo coisa ruim, mas ela vai buscar algo que é igual ao pai. Por quê? Porque é familiar pra ela. Familiar é conhecido. Tanto no ser familiar como conhecido. Então, por exemplo, o teu cérebro, ele trabalha... mesmo que aquilo ali é um ciclo vicioso, começou ruim e terminou, mas é conhecido. Se eu sair daquele ciclo vicioso, eu não sei como é que funciona. Então, você busca o que é familiar não saudável. Ou não saudável. Então, é onde a gente precisa trazer luz sobre a nossa história, conhecer a nossa história com olhos de verdade, com honra à família, com gratidão ao que eles fizeram, que eles puderam não puderam dar, mas olhar com verdade aquilo que foi meio, às vezes, ocultado, ou até aquilo que eu excluí. Não, aquele pai abandonou, então eu não quero nem saber, eu excluí. Isso é muito perigoso, porque, de alguma maneira, aquilo é familiar. Às vezes a pessoa que excluiu, quando foi excluída, ela exclui também. Porque o cérebro conhece aquele movimento ali. Ela muda de país, ela muda de núcleo de pessoas. Por isso que eu estava falando para a Dora aqui, a importância de você recomeçar e você perceber os relacionamentos. Porque você estava falando, né, Rubens, que o quanto você mudou com toda a tua experiência, o que você aconteceu, e o quanto as pessoas ao redor acabam mudando também. Não quer dizer bom, ruim, mas o quanto aquilo... Por quê? Você tem um olhar, quando tem uma mudança muito grande na tua vida, porque você busca... As coisas foram acontecendo. Então, o padrão familiar foi te levando para onde as pessoas e o lugar onde você tá, bom ou ruim. Ou os dois juntos, né? Mas aí, quando acontece um momento que você precisa recomeçar, você fala assim, peraí, deu errado em algum momento alguma coisa. Não só o que eu fiz, mas o que está acontecendo? Você precisa buscar relacionamentos saudáveis. Como é que eu vou buscar relacionamentos saudáveis? Buscando, na minha origem, na minha história, os padrões de relacionamento. Sim, acaba que até respondendo a pergunta anterior, às vezes a mulher vai olhar mais para as mulheres da sua família, o homem para os homens da família. Tem um padrão. Tem uma lealdade também, alguém que ficou excluído? Ou tem algum segredo? Eu falaria nessas 3 coisas hoje, né? Que assim, o quanto um padrão familiar, o quanto uma lealdade a alguma missão, ou alguém foi excluído, ou então um segredo vai interferir nas minhas decisões, nos meus relacionamentos de hoje. É o que norteia, por exemplo, a sua investigação hoje? São esses 3 pilares? São esses 3 pilares. Engraçado que vendo ela falar, eu acho que eu segui mais o padrão do meu pai, sabe? Tipo assim, meu pai foi assim, então parece que eu sou... Você não acha que eu sou mais parecida com meu pai? Eu acho que você foi se tornando mais parecida com o seu pai. No começo, talvez, você era mais com a sua mãe. É muito louco isso, né? E eu acho que isso foi... Nossa, eu tenho até que tomar cuidado aqui, porque eu não quero que eles se interpretem isso errado. Eu acho que isso foi fruto do seu amadurecimento. O seu amadurecimento fez com que você fosse se parecendo mais com o seu pai. Não que sua mãe fosse imatura, nada a ver com isso. Mas parece que você replicava muito um padrão de comportamento como o da sua mãe. Não sei nem se isso é possível, se eu tô falando uma abobrinha, tá? Não, tô ouvindo aqui. Mas parece que tudo que tá acontecendo na sua vida tá te tornando mais parecida com o seu pai hoje.
Sabe o que salva a gente? Porque a gente fica pensando às vezes, meu Deus, mas se um segredo, um padrão ou uma lealdade me leva inconscientemente para minhas escolhas, então eu tô predestinado? Como é que é isso? O que salva a gente é a tomada de consciência. A gente precisa conhecer a nossa... Por isso que conhecer... Primeira coisa que eu falo assim, como é que eu faço? É conhecer a nossa história. Então, ter esse olhar que a gente fala assim, peraí, como que meu pai é? Como é que minha mãe é? O que aconteceu? Por que eu fiquei tanto pro lado da minha mãe? Por uma lealdade, por um... Dessas outras coisas, eu te falei, esses 3 pilares, tem mais um pilar que é o quê? O papel também, que eu falei mais sobre isso no outro podcast, que é o papel que você exerce, que está ligado a tudo isso, mas você tem um papel dentro da família. A Dora, por exemplo, tinha um papel fundamental. De responsabilidade, né? Exatamente. Cara, e não foi só ela que falou isso pra mim, foi né, uma outra psicóloga. Então. Terapeuta e psicóloga, tipo, Então, esse papel e essa lealdade à missão que a tua mãe te deu, falando até questão religiosa, dela, o quanto isso te prende nesse padrão. Quando eu começo a interpretar, olhar isso, mas isso é legal. É como se eu olhasse para uma galeria da minha família. Tem meus avós, meu pai, minha mãe, meus irmãos, assim, ok, tem muita coisa boa. E é importante honrar. Mas tem algumas coisas que faltaram. Todo mundo falha, a gente vai falhar. Os nossos filhos vão para terapia em algum momento também. Então, o que faltou? O que teve de trauma? O que teve isso? Que eu preciso olhar, olha, muito obrigado por tudo, mas isso aqui eu não vou mais viver, eu vou fazer diferente. Mas isso aqui que está lá na galeria é muito legal. Então, por exemplo, pode ser que em algum momento você fale assim, isso do meu pai é fantástico. Para esse momento eu preciso disso. É como se fosse... Então, eu decido, mas aí é conscientemente, decido que isso é importante, eu vou pegar e vou trazer para minha vida hoje. Então, é a consciência. Então, eu falo que como é importante você conhecer a tua história. Como é importante... Perguntas simples como essa, por exemplo. Como que foi o momento quando eu cheguei em casa? Como é que foi a minha gestação? Como é que foi? O que estavam esperando no teu caso, né? Você falou dos teus irmãos que tiveram adoção também, não foi? Sim, foi meu irmão. Então, como é que... Mesmo no caso de adoção, vocês que tiveram a adoção, o que estava acontecendo? Qual que era a expectativa? Como que essa criança chegou... Às vezes eu penso, será que eu sigo o padrão também, né? Da minha mãe, dos meus pais, né? De ter adotado. E eu falei, poxa, peraí, adoção... Tão inconsciente. Sabe que eu ouço e não partiu de mim, hein? Pra falar que eu ia adotar, partiu dele. Pois mas era esse sistema de vocês novo. Não é raro pessoas falam assim, quando a gente vai fazer um genograma, que é você olhar os avós, o nome dos avós, tios, bisavós, os pais, a pessoa tem o nome do avó, por exemplo. E é a pessoa... Aí ela fala assim, não, mas às vezes é consciente, né? Tenho esse nome. Muitas das vezes é inconsciente, repetição de nome. E aí você vai ver quanto aquela... Mas é no inconsciente, a pessoa escolheu... Porque aquela pessoa tinha um significado e aqui passou para aquela pessoa um significado. Ele né? Rubem Júnior. Ah, é? Sou Júnior. Então. Pois que expectativa que tem quando você fala para alguém assim, nossa, vou dar um nome dessa pessoa que é muito importante na família. Você tem uma expectativa que a pessoa seja como ela, olhando pro lado bom. Mas às vezes você não pega só o lado bom, você pega tudo, né? Sim. Nossa, acho que eu preciso de terapia. Porque, olha que interessante, né? A gente tem um GC em casa agora. E na segunda-feira a gente falou muito sobre isso, porque a palavra do último domingo era sobre reflexos de, por exemplo, a falta da paternidade no seio familiar. Sim. E eu não vivi isso, eu vivi o contrário, eu vivi uma abundância. Meu pai era super presente, era um cara que cuidou muito bem da gente, né? Cuidou muito bem da minha mãe, cuidou muito bem da família como um todo, uma família de origem pobre, mas sem problemas, nunca faltou nada pra gente, enfim. Então, eu não tenho, assim, um trauma que eu identifique que vem dele. Mas ele não foi perfeito, ele teve muitos defeitos. Muitos defeitos. E eu sei entender quais foram os defeitos dele. Eu não sei o quanto isso pode ter se refletido em mim. Porque eu sei que, por exemplo, é impossível você criar uma criança do jeito perfeito. Como você disse, meu filho, minha filha vai precisar de terapia um dia para ver alguma lacuna que a gente deixou. E eu queria muito identificar o que faltou em mim. Sabe? O que tá em mim, assim. Porque eu sei que tem. Eu sei que tem alguma parada que eu tenho que resolver. Mas eu não sei o que, porque eu não acompanhei. Eu não consigo identificar perante os padrões normais de, faltou o pai, ou o pai abusou da mãe, ou o pai batia na mãe, ou o pai Mas você abandonou teve a família. um problema, né, familiar com seu pai até de... Não, meu pai foi alcoólatra. De alcoólatra. Por um bom tempo, mas, por exemplo, nunca teve agressão em casa. Mas ele falava verbalmente. Verbalmente, isso porque eu passei junto, né? Eu passei um perrenguezinho. Então, assim, não foi perfeito, né? Mas ele, como pai, ele foi muito presente. Até eu falo pra ele, foi muito mais presente que hoje eu vejo, né? Em relação ao meu pai. E, enfim, é isso. Mas a gente vai achar lá atrás depois o que...
Você sabe que é interessante o quanto, às vezes, famílias que realmente foram disfuncionais, então teve um abandono, essa pessoa vem mais fácil e ela consegue identificar, às vezes, mais rápido alguns padrões, algumas faltas, porque teve uma disfunção, teve um abandono, teve uma falta, teve uma agressão, como você falou. E como é difícil quando tem uma família... Sabia que é muito mais difícil você sair de uma família muito boa? Sair, que eu digo assim, ir pra vida e fazer diferente. Porque pra você, foi o que ele tá falando, né? Tipo, pra ele tá tudo bem, tá tudo... Não tem nada que inclusive, até pra pontuar uma falta, claro que a gente fala com muito respeito da família, é difícil porque eu penso em todas as coisas boas. Só que com as boas vem os... Né, na rosa tem os espinhos. Então, tem aquilo ali como... E interessante que a Dora mesmo pontuou. Pera, mas eu vivenciei isso aqui, o nome disso é agressão verbal. Porque a gente é tão, às vezes, tem uma visão infantil dos nossos pais, da nossa história, porque eu preciso olhar para aquela lá. Não é aquela fotografia maravilhosa. Eu vivi isso muito tempo, porque a minha família também foi uma família muito unida, pai e mãe presente, os irmãos, tinha essa situação com a minha irmã, mas eles cuidaram da melhor forma possível e tal. Mas eu demorei muito tempo até para identificar um padrão de codemerência, porque para mim era como se eu não tivesse vivido aquilo. Porque na fotografia, ela era linda aquela foto. A gente fala que existe aquilo é o paraíso. Então, e aí, inconscientemente, eu tenho uma busca do paraíso perdido. O que é? A foto boa, bonita, e eu quero reproduzir, eu quero replicar igual. Então, se aquela foto deu certo, eu vou replicar igual. Aí, às vezes, eu começo a fazer algumas coisas iguais. Mesmo que eu saiba que aquilo que não foi bom. Ou então, deu errado. Aquela fotografia ali, por algum motivo, rachou. Então, agora, na minha família, vai fazer dar certo. Mas ainda o padrão é esse. E aí eu fico preso no passado, projetando, às vezes, um futuro. E eu tô nesse limbo. É onde, às vezes, falta. Então, terapia, com certeza, é um autoenfrentamento e é um conhecer da tua história tão gostoso. É um desvendar tão bom. É um autoenfrentamento. Não é fácil, mas é libertador. É libertador. Então, eu diria que uma forma de você... sair desses padrões, descobrir segredos familiares, você perceber se tem alguma lealdade, é conhecer a história. Claro que a terapia ajuda muito. Você conhecer a tua história e conseguir colocar limites. Porque às vezes a gente ama tantos pais que a gente não coloca limite entre a gente e ele. Eu achei interessante, né? Eu acho que eu posso falar aqui. Você fez um vídeo agora falando da tua decisão e como é difícil falar assim, puxa, eu agradeço tudo que eles me ensinaram, mas eu quero fazer um pouco diferente agora. Você falando, né? Você falando. Então, como é que eu faço? Isso é um limite que eu dou para eles. Olha, vocês não entendo como uma deslealdade, não entendo como uma... E é difícil, principalmente na questão religiosa, é muito difícil. É muito difícil. Eu pego isso aqui de bom, mas hoje eu dou um limite, porque agora a minha decisão é diferente. Então, tem várias formas de colocar limites, né? Mas a gente precisa descobrir onde estão essas falhas para colocar limites. E colocar luz sobre a história. Então, conhecer a história e colocar limites é o que a terapia ajuda demais. Muito, né? Como tem sido para você receber hoje, não sei se eu posso chamar de doenças, mas condições que hoje são conhecidas que não eram antes, como borderline, como psicopatia, né? Como... sei lá, pessoas com TDAH, esses transtornos, né? Burnout. Sim. Esses transtornos que hoje são conhecidos e que devem chegar aos montes para você lá. Como que é lidar com isso? O que mais chega é burnout, é crise de ansiedade, o TDAH. A terapia sistêmica, ela tem uma visão não... Essas siglas e esses diagnósticos, eles existem, mas principalmente da terapia cognitiva comportamental, que é a TCC. Que eu respeito muito, mas... A visão sistêmica, a gente vai olhar não só aquele comportamento, vai abranger no sistema. Então, claro que não é sempre exato. Cada história é uma história, e por isso eu gosto muito da sistêmica. Você fala assim, esse padrão é teu, então vamos te classificar nessa tabelinha aqui, ou você nessa tabelinha. Nós vamos olhar, vai ter algumas hipóteses, mas a tua história vai desenrolar diferente, às vezes, as reações do Rubens. Então, a ansiedade tem muito a ver com você estar num lugar, no sistema familiar, que não é teu. Isso é muito comum. Filhos que ficam muito responsáveis e se tornam pais dos pais, por exemplo, a vida inteira. E vão para a vida dessa forma. E quando conseguem ir para a vida. Então, aquilo gera muita ansiedade. Tem várias outras formas. Um irmão que cuida de outro irmão como se fosse também a mãe e o pai. Isso gera muita ansiedade. Então, as crises de ansiedade ou uma crise de pânico, eu vou trabalhar o papel, geralmente, da pessoa no sistema familiar. E é incrível. Você faz alguns movimentos, põe consciência sobre aquilo ali,
fazemos algumas negociações para a pessoa, assim, olha, que nem você fez com aquele vídeo, aquele é quase terapêutico, assim, eu agradeço, é assim, mas eu vou fazer diferente dessa forma, eu vou sair desse papel, eu cuidei disso o tempo todo, agora eu tô saindo. Acaba a ansiedade. A pessoa nunca mais tem ansiedade, juro. É dessa forma, é uma coisa quase que mágica que acontece. Caraca. Porque só que, lógico, mágico depois de um processo terapêutico, né? Isso é tão certo que ela tá falando que como você tá se sentindo agora? Falei pra ele, um alívio absurdo. Ela tá falando assim, eu tô leve. Meu Deus, eu tô aliviada. feliz. E ela andava muito mesmo preocupada com isso. Sim. E ela precisava realmente soltar, sabe? E ela fez, ela tá, nossa, eu tô E tão as pessoas me aliviada mandavam também no Instagram. Você fez muito, com muito carinho, com muita honra, mas sendo verdadeira, né? E quanto foi importante, porque você fica assim, meu Deus, estou sendo desleal, mas eu quero viver isso. Aí você fica num conflito, você não vive o agora, você fica numa ansiedade, né? Então, o borderline... É exatamente isso que eu senti. Eu não tava vivendo, sabe? Eu não podia... Enquanto eu não falasse, né, para as pessoas, até porque eu sempre fazia live do terço e tal. Então parece que enquanto eu não falasse, parecia que eu não podia viver aquilo. Isso. Eu não podia viver aquilo. Não tava autorizada. Exato. Aí, ó, ela falou tudo agora. Exatamente isso. Parece que eu não tava autorizada. Aí agora, parece que, tipo, agora ninguém me segura. Sabe qual que foi a sensação daquele vídeo? É como se você estivesse fazendo um vídeo. Lógico, pros teus seguidores, mas principalmente pros seus pais. Falar assim, olha, eu honro vocês. É como se voltasse lá pra casa. Pai, obrigado por isso. Mãe, obrigado. Fez sentido pra mim até aqui, mas agora eu vou fazer diferente. Vou pegar o melhor. É como se fosse lá e pedisse autorização pra sair de casa nesse sentido, né? De ter uma nova fé. Então, isso é no sistema familiar. Borderline, por exemplo. Geralmente, são crianças que foram parentalizadas, que a gente chama. Que foram crianças que ficaram no lugar de adulto. O que é o borderline? O que a pessoa sente? A pessoa, ela tem um apagão, às vezes. Ela trabalha tanto. É um negócio tão... É um workaholic, ela dá um apagão, a pessoa para. Pode acontecer de várias formas. A pessoa apaga de uma forma que ela não dá conta de fazer mais nada. E ela para? Fisicamente, mentalmente. Apaga, às vezes, de não conseguir nem saber onde está. Quase como dependendo do nível, quase que momentaneamente uma amnésia, a pessoa precisa parar. Eles são bem dependentes emocionalmente também, né? De outras pessoas, né? Geralmente eles são muito devotos, né? Devotos demais, porque quando criança precisaram assumir, por exemplo, uma responsabilidade muito grande. Então, ela entendeu que para ela ser aceita, ela vai pagar pela existência naquela família, funcionando muito, sendo perfeita. Então, é uma pessoa que, por alguma razão... Teve uma apresentadora que eu assisti um vídeo, um podcast dela um tempo atrás, que ela era uma jornalista e ela perfeita, assim, em tudo a menina... E ela teve borderline, eu não vou lembrar o nome dela agora. E ela falando, dando testemunho dela, que aí ela foi mandada embora, inclusive, da emissora, né, que é a maior do Brasil, foi mandada embora depois quando ela voltou. E o quanto isso foi um recomeço para ela, que ela teve que ir para terapia para entender... Por que ela era dessa forma? E aí ela conta que o pai... Ela era filha do pai, fora do que... A mãe tinha um caso com o pai, ela se tornou filha, nasceu, né? E ela tinha que esconder a paternidade. E ela tinha que ser quase como se ela tivesse que ir na vida... Falar assim, eu vou provar que eu sou uma filha... eu vou suplantar essa família, eu vou existir, e eu vou ser perfeita e ele vai me amar. E as pessoas vão entender... Você vai pra vida dessa forma. Aí a pessoa foi pra vida... Perfeito, buscou perfeição. Menina, nossa, sensacional. Mas aí acontece... Você faz além do limite... E aquele reconhecimento de onde é a fonte mesmo não veio. E aí... Não parece que não funciona, não valeu pra nada. Sim. Exatamente. Então, você precisa entender... A gente reage muito mais... Por causa da nossa história... Do que o aqui e agora. Sabe que até com filhos é assim. Às vezes você está reagindo com o filho de uma maneira irritada, numa circunstância que você fala, não tem por que ser porque eu me irrito tanto. Provavelmente foi alguma coisa que lá naquela idade, você está reagindo muito mais à tua história do que aqui e agora, às vezes, com o filho. Isso na vida, na profissão. Você entender... Sabe isso que é bem legal, esse pensamento que você teve, Rubens? Assim, tem algumas coisas que eu não entendo. Aí, às vezes, a gente deixa passar, é bobeira. Mas, espera, por que às vezes eu chego no ápice, mas parece que aquele prêmio não é meu? Por quê? Por que eu alcanço uma coisa, mas daí eu faço alguma coisa para desconstruir? Eu faço um boicote. Pode saber que tudo tem a ver com o sistema familiar. A lealdade a alguém da família, né? A lealdade à história, ou até aquela missão que a família te deu. E você vai para a vida, nem sabe que tem essa missão, mas você vai... Aí você cumpre a missão, mas aí não tem o resultado na tua vida, porque você está cumprindo uma missão que te deram. Caraca.
Muito louco. Né? Então, o quanto você... E eu gosto muito de falar que esses recomeços que a gente tem, quando a gente passa por uma... Revive, como você aconteceu com você, né, Rubens? Você repensa tudo da vida. Peraí, por que eu passei por isso? Qual que é o objetivo de eu não ter ido embora e ter permanecido? Qual que é a missão da minha vida? E aí eu preciso entender que a nossa vida não está ao acaso. Então, desde que eu estava lá no ventre da mãe, né? Isaías fala muito isso, que desde o ventre da tua mãe eu te vi numa substância ainda informe, ou seja, existe um olhar de Deus, e todos os dias eu escrevi, ou seja, eu tenho um projeto de Deus, sendo interessante essa palavra, né? Uma substância informe, ou seja, não é nem um feto ainda formado. Aquela substância informe tem o olhar de Deus e tem um plano para ser executado. E aí e não é por acaso a gente vai parar na família onde vai parar. Tem um objetivo, né? Aquela família vai te formar, as experiências vão te levar para a vida, para onde você vai. Então, como adultos, você buscar conhecer a tua história, você olhar e dar nome para cada coisa que aconteceu, escolher que isso eu quero repetir, mas isso eu não quero mais, ressignificar algumas emoções sobre situações, me ajuda a recomeçar com relacionamentos diferentes. Quantas vezes as pessoas que entram em relacionamentos abusivos ou lidam com pessoas que têm dependência, terminam o relacionamento. É tão difícil de terminar, é tão difícil de sair. Aí, vamos buscar uma pessoa agora diferente. De repente, descobre que a pessoa também tem a mesma... Então, o inconsciente, você veja, até no marketing eles usam muito que fica mais confortável, né? Quando você acha uma pessoa, você fala, tá confortável. Por alguma razão, aquilo ali te traz conforto, porque é familiar. Exato. É muito doido. Porque, e assim, até no marketing, as pessoas, elas trabalham com o inconsciente, falam que você já sabe a tua escolha antes mesmo de você entrar na loja. É tudo no inconsciente. Os gatilhos todos que são usados são todos baseados nisso, né? Em padrão de comportamento, padrão de escolha. Isso, exatamente. E aí você parar pra pensar no caso de vocês aqui, por que uma pessoa que quer mexer, quer emagrecer, a pessoa, ela quer mudar, ter uma vida saudável e ela não consegue. Não é que ela não consegue, pode saber que tem um padrão familiar, pode ser de alimentação, de forma... Tem um papel que ela exerce na família, às vezes, que ela precisa... A obesidade tem muito isso, né? A gente fala de obesidade quando vai para um padrão muito grande, a pessoa entende que tem vou falar algumas possibilidades, porque aquilo eu falo, isso, né? Que eu ia falar, até para você falar. Uma mulher, por exemplo, que passou por algum abuso, ela entende que ela precisa ficar menos atraente. Então, muitas vezes acontece a pessoa engordar muito para não chamar atenção. Uou! Então, isso acontece, não é um caso só que eu já peguei, que a gente trabalha isso, e é difícil você enfrentar uma história dessa, né? Você ir atrás dessa questão do abuso, e aí você ressignificar que aquilo ali, o nome daquilo é abuso, aconteceu, chorar, viver, e sair. Tem lealdade, tem o lugar, o papel, às vezes você tem que assumir um papel de muita responsabilidade. Cuidar da tua vida, da vida dos filhos, do marido, da família de origem, você precisa ser enorme para você dar conta disso. Também uma das possibilidades. Ou alguém que você admirou muito no sistema familiar. Tem um caso de uma cliente onde a mãe e as tias eram muito bonitas, ela também muito bonita, mas eram muito sensuais e aquilo levou elas a muito abuso e muitas escolhas ruins. Ela olhou para aquilo inconsciente. Falei, não posso ser assim. Eu tenho que ser diferente. Ela buscou no sistema familiar alguém que seria padrão. Isso, lógico, depois de muito tempo de terapia, dentro do processo, era uma avó paterna que era gordinha, bem gordinha, que cuidava dela, dando muita comida para ela. Não teve um tempo muito longo para ela para ser o padrão, mas foi significativo para ela. Ela falou: essa mulher não foi abusada, essa mulher não é sensual e essa mulher dá conforto com comida. O que ela fez na família quando ela foi construir? A mesma coisa. Uma mulher lindíssima, mas estava muito acima do peso. Então, o que ela fez? Ela buscou esse padrão no sistema para repetir, para não ser aquele padrão que, racionalmente, ela falou, eu não quero isso. E aí, como é que você faz? E o medo inconsciente de emagrecer e se tornar igual. Então, a gente trabalhou esse medo também. Claro. Vou fazer uma pergunta. Eu sempre tive um padrão de que eu nunca quis ser igual ao meu pai. Assim, como pai, como profissional e tal. O fato de eu criar esse padrão de não querer ser igual a ele, pode se tornar eu acabar sendo igual a ele? Perfeita a tua pergunta.
Perfeito, porque a gente acha que a solução é essa. Vou só Repete, repetir aqui, para quem não teve a possibilidade de ouvir. Prometo, Fio, que no próximo programa você terá um microfone. Tá faltando. Por favor, você tem que interagir conosco, cara. Não, com certeza, pô. Você tem que interagir com a gente. O Fiozão que tá aí com a gente, né, dirigindo o programa. Ele perguntou se ele ter conscientemente a ideia de que ele não queria ser como o pai dele fez com que ele acabasse se tornando exatamente como o pai dele. Profissionalmente, no caso, né? Não exatamente, mas assim, seguindo alguns padrões. Sim. Perfeito. É interessante porque essa pergunta é muito bem feita nesse momento. Porque a exclusão de alguém do sistema faz isso. Racionalmente, você fala assim, não, eu quero ser completamente diferente porque isso aqui eu não concordo, eu não gosto, eu não quero. E aí eu excluo essa pessoa do meu sistema familiar. Só que, se a gente fizer um exame de DNA, no fio, né? 50% do seu é do seu pai. Mesmo que esse pai tivesse abandonado, não sei a história, mas tá longe, não sei o quê. Ainda assim, ele precisa achar uma forma de aceitar esse pai na vida. Então, como é que eu aceito um pai, às vezes, que todo padrão é errado? Eu preciso conhecer essa história, entender, para gerar de alguma maneira, nem que seja gratidão pela vida só. Às vezes tem casos que a gente só tem gratidão pela vida, mas aceitar aquele pai ali. Porque existe uma força muito grande sistêmica. Quando eu faço uma exclusão... Faço de conta que eu não existo, não quero, não gosto, não concordo. Então, eu vou totalmente para o outro lado. Em alguns aspectos, eu consigo fazer muito diferente. Mas em alguma coisa muito inconsciente, eu começo a fazer igual para ter aquele pai junto. Até me colocar, às vezes, no mesmo lugar que aquele pai. Isso é lealdade. Inconsciente. E é a mais difícil, porque é inconsciente. Na razão, na consciência, eu fiz diferente. Mas no inconsciente, eu achei um jeito de dizer assim, eu sou teu filho. Eu sou como você. Caraca. E pior de tudo, que a gente escolhe, às vezes, a pior forma de ficar leal, viu? Essa é a coisa que a gente começa a trabalhar. Então, precisa achar uma forma de incluir historicamente, aceitar esse pai, perdoar, aceitar ele. Ninguém é completamente mal. Em algum aspecto, essa pessoa vai ter alguma coisa que você vai precisar aceitar e pegar pra você, né? Assim, na verdade, não é que eu acho que ele é mal, não, tipo assim, eu respeito muito, eu não... concordo com as posições dele como pai, como homem em si. Sim. Mas eu respeito e tenho orgulho dele por várias outras coisas. Sim, ótimo. Entendeu? Aí precisa evidenciar isso, mas não dá para também evitar olhar para a verdade. O que é melhor da terapia é a verdade. A verdade sempre é o melhor remédio. Mas, excelente pergunta. E, então, esses padrões, eles podem ser resolvidos. Você consegue resolver ele e acabar parando com isso. Não é algo que vai te limitar pro resto da vida. Não, nada do sistema familiar, uma lealdade, um padrão, ou até um segredo enorme, nada disso é irreversível. Não falo que é fácil, porque você mexer naquilo que está quieto na tua família... é um trabalho, porque porque a gente tem medo, a família é uma coisa sagrada, então você tem medo de mexer, de passar a informação que eu tô falando que meu pai é mal, por exemplo, ou que eu não gosto, ou que eu sou ingrato. Não, peraí, porque gratidão não pode gerar dívida. E, infelizmente, a gente faz isso. Quando eu percebo que eu não tô sendo grato, porque eu não gosto de muita coisa, mas aí eu gero uma dívida emocional. E aí, como é que eu pago? Isso é pesado, hein? Gratidão não pode gerar dívida. E sabia que muitos pais cobram dos filhos isso. Não, eu não vou nem... Eu vou até extrapolar a parada da família. Vou falar por exemplo, alguém vai e te faz algo muito bom em algum momento que você estava precisando. Parece que ao invés de você ser grato, parece que você realmente contrai uma dívida com aquela pessoa. Às vezes a gente até fala, né? Você é eternamente devedor. Que às vezes você aguenta cada coisa que você fala, não, essa pessoa me fez isso, eu vou aguentar porque me fez. Exatamente. Né? Justamente, cara. E é um padrão aprendido em casa também, tá? Que de alguma maneira você entendeu que você precisa, talvez até pagar pela existência. Uau. E o trabalho dos pais, então eu vou já uma maneira de pagar. Então eu fico muito bom, aí eu vou pra vida salvando as pessoas e ainda ao mesmo tempo pagando pela existência. Se alguém me faz uma coisa boa, então eu preciso retribuir de alguma maneira. E é uma dívida sem fim, né? Porque juros nunca é uma coisa justa, né? Juros é uma coisa que não acaba nunca. Tem algum padrão também, assim, para você desenvolver, vamos supor, crise do pânico e ansiedade? Eu já tive crise do pânico, mas eu não sei o que é a ansiedade, entendeu? Sim. Tipo, não sei também se eu já tive, também não sei o que é. Mas tem alguma coisa assim, tipo, sei lá,
Você tá com algum problema assim, aí você desenvolve isso. Você tá com um problema assado, você vai desenvolver isso, entendeu? Você tem... Tem várias formas, assim... Tem gente que tem crise de ansiedade e pânico e Sim. fica... Então, o que acontece? O que é a ansiedade? O que é o pânico? É o medo. Então, o que é pânico? Eu travei porque eu tô com muito medo. Por alguma razão você tá com medo. Ele se desenvolveu naquele momento, talvez... E é muito aquilo que eu nego. Até falando um pouco... Tô negando... Talvez eu neguei muito tempo de alguma coisa que eu não tô com medo. Então, eu vou seguindo, eu vou num processo aquele medo. Então, a gente tá aqui, por exemplo, né? A gente tá na Flórida. De repente, entra um jacaré aqui. Vai dar medo. Imediatamente, eu tenho medo. São as emoções, que às vezes duram 5 segundos. Então, processei aquela emoção. Fiquei com medo. Por que o medo vai fazer comigo? Vai me dar uma adrenalina, eu vou subir na mesa, vão gritar, não sei o quê. O medo, a emoção é nossa amiga. Então, eu preciso entender e processar aquela emoção. Conseguir fugir. Ai, nossa, fiquei com as pernas mole. Mas ok, passei. Se eu não tenho condições de processar essa emoção, eu preciso... Meu Deus, eu não posso gritar, eu tenho que fazer de quando eu não tô com medo, eu tenho que fazer um carinho no jacaré. E eu preciso... mostrar que eu tô bem por alguma razão, porque meus filhos estão vendo, seja por que for. Aquela emoção não foi processada, ela vira um sentimento. E aí, aonde eu vou, esse sentimento de medo tá em mim. E aí, eu não consigo... Depois, eu já até esqueci do jacaré. Eu tô lá, não sei aonde, e eu tô usando um exemplo bobo, mas se você entender... Aí, aquele medo vai vindo, vai ficando... Aí, outros medos menores vão se tornando medos imensos. E aí, aí eu tenho que dar, às vezes, uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade. Né? Então, assim, essa crise de ansiedade... A ansiedade é por aquilo que eu tô ansiando. Eu tô com... Eu espero de alguma coisa e penso nas possibilidades todas do que não pode dar certo. O meu corpo tá dizendo que tem um medo em mim. Eu preciso entender o porquê. Se eu tenho uma depressão, tem uma tristeza que está armazenada em mim, que em algum momento eu não processei. Se eu tenho uma ansiedade muito grande, eu tô com medo de alguma coisa que ou eu vi, ou passei, ou que eu evitei. Né? Se eu tô com pânico também, é um medo absurdo do futuro. Provavelmente uma coisa que... Então, esses padrões todos eu vou investigar. Se eu tô com isso, eu vou investigar tanto nos traumas, na história do que você vivenciou, e mais, nós vamos mais profundo. Porque às vezes, gente, parece uma loucura que eu vou falar aqui, mas um medo, ou um trauma, ou uma dor, nem é tua e nem da tua mãe, às vezes, vem da avó. Dos avós. Sério? Caraca. Uma dor muito... E quando você exclui, eu vou novamente usar meu exemplo, né? Falando até do que o Fio falou. A minha avó foi uma mulher muito sofrida. Muito, assim. Teve uma vida muito difícil. E a maneira como ela lidou com a vida, eu não concordava. Eu não conseguia admirar a minha avó materna por causa disso. Eu achava, assim, que ela não lutou... Não protegeu os filhos de abuso. Ela não lutou contra uma traição. Ela não se posicionou. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia que ela era muito fraca. Ela tinha algumas deficiências, até físicas. E eu falei assim, tá, desse lado aqui eu não vou nem olhar muito. Eu vou... essa avó materna é um... que nem convivi muito, essa virou uma ídola. Quase, vou olhar para essa aqui. E nem convivi muito, nenhuma das outras avós. Mas eu me percebi na situação que eu vivi, que eu acabei caindo num lugar de sofrimento e de dor igualzinho dela. Foi uma lealdade. Aquela dor e aquele sofrimento não foi nem a minha mãe. A minha mãe sofreu algumas coisas, a minha mãe venceu, superou, fez diferente. Mas por eu ter excluído essa avó, não ter reconhecido o quanto isso, eu me coloquei muito no lugar dessa avó. Então, acaba que as dores que estão em mim não estão por acaso, tem alguma marca. Né? Vamos imaginar se fosse alguma marca de tristeza, de dor, de ansiedade, de medo. O que é? O que o meu corpo... O nosso corpo é nosso amigo, ele dá sinais. Então, a gente precisa perceber que sinais são essas enfermidades que vêm. Por que deu um AVC? Por que não foi outra parte do corpo? Se não foi de outra forma? Até isso, assim, tem gente que tem problema... Tem uma clienta com problema da audição. Ela perdeu 30% da audição. E ela começou... Já tem um tempo que a gente tá fazendo terapia, eu falei... Sabe aquelas coisas que você não queria ouvir? Que você fez de tudo. Falou, não tô ouvindo isso, eu não tô ouvindo. Na família de origem, no casamento. Falei, teu corpo tá falando, tá bom, então vamos ficar surdo. Caraca. É muito louco quantas emoções elas interferem no teu físico, tem um porquê. Já viu que tem dias que você sai num treino? Eu tenho toda certeza absoluta que as emoções afetam mesmo. Nossa. Tem dias que você sai do treino suado e pega um vento e não acontece nada. Outro dia nem tá vendo, você sai e você... Nossa, ficou super resfriado. O que é? Por que tá... Né? Essa sinusite, rinite, tudo tem muito a ver com choro engolido.
Caraca, eu tenho sendo... Né? Caraca, mas eu sou chorona, né, amor? E que bom que você chorou, porque o choro, gente, não é nosso inimigo. A gente tem um medo, a sociedade tem um medo de chorar. Ele tá mais assim Aprendeu agora. a chorar. Tô profissional em chorar agora. Profissional. E como é bom, porque o choro, a gente vem, às vezes, é um padrão aprendido, que parece que o choro vai vir e não vai parar nunca mais. A gente tem um medo de que as lágrimas não vão cessar nunca. Sim. Aí ela, do mesmo jeito que o corpo, né, produz a lágrima, ele cessa no momento certo, tão perfeito. E é ruim quando você fala pra criança, assim, que... para de chorar agora! Para, não sei... É péssimo. Mano, eu faço isso direto. É péssimo. Todas as emoções... Ótimo você falar sobre isso, Dora, porque isso, tanto pra gente como pros nossos filhos, a gente vai aprendendo, né? E como os filhos ensinam a gente começa a se olhar. Uma emoção, se ela precisa ser processada, eu preciso deixar a criança chorar. Se ela passou por uma frustração, claro, a mãe e o pai vão verificar até onde tem uma mãe, onde está tendo um exagero, ou o lugar. Mas, assim, ficou frustrado com uma coisa. Para aquela criança, aquele momento é uma frustração enorme. Para você... tem um videozinho, a menininha fala assim, uma coisa tão engraçada. A mãe pega e fala assim... Fulana, precisava chorar por causa disso? Nossa, você fez um escândalo. Aí alguém tá filmando e ela fala assim... Precisava, mamãe. Eu tava triste, eu precisava chorar. Vocês adultos não estão tão tristes, não choram. Ficam um cara feio o tempo todo. Nó. Eu falei, nossa, que aula que essa menina deu. É a mini terapeuta. Menina terapeuta. Por que isso? Se você tá triste, eu vou chorar. Se eu tô brabo, claro. Como é que eu vou fazer para lidar com a raiva? Né? Como é que eu vou lidar com o meu filho, o mais velho tinha recebido um diploma de uma coisa na escola e veio no carro e o mais novo já estava no carro. Mãe, ganhei isso. Falei, parabéns, que legal, não sei o quê. E o pequenininho olhando ele. Eu tô ouvindo, tô sentindo uma coisa ruim aqui, não fala mais sobre isso. Eu falei, por quê? O que é coisa ruim? Não, você tá falando isso. Eu falei, filho, o nome disso é inveja. Ciúmes. Eu sei como é que é isso, é ruim pensar isso, né? Mas ou seja, eu preciso ensinar a criança... Que mesmo que eu não quero, falar assim, nossa, que coisa feia, inveja. Tá, mas a gente escolhe, a inveja, a gente tá falando sobre isso, como a gente percebe que aparece, o que eu vou fazer com isso? Então, olha, vamos pensar assim, puxa, desculpa, eu não queria sentir isso, mas eu tô sentindo. Mas então eu quero também, então eu vou transformar isso numa vontade de querer, uma motivação, né? Porque eu também quero isso. Ou então, quando eu tô com muita, a criança tá com muita... esse meu pequenininho, ele é... meu coterapeuta, quase, né? Ele me ensina muitas coisas. Ele falou assim, um dia ele foi cortar o cabelo, tava o cabelo bem comprido. Nossa, eu não aguentava mais aquele cabelo. Vocês também tinham o cabelo comprido. Foi. Eu falei, precisa cortar, filho. Tá impossível esse cabelo nesse calor aqui da Flórida, não vou cortar mais. Não, só um pouquinho. Daí eu sei que o cabelo foi lá, o barbeiro foi, eu falei, corta mais. Menino do céu, quando ele olhou no espelho e viu que tinha cortado bastante... Ele saiu brabo, batendo o pé e chorou. Eu falei, nossa, como é que eu faço? Mas chorou. Aí ele, enfim, foi no quarto. Aí, no primeiro momento, assim, nossa, que bobeira, por causa de um cabelo chorar. Minha vontade... Por quê? Provavelmente foi o que fizeram comigo. Então, eu reproduzo da mesma forma. Aí eu pensei, peraí, ele tá frustrado. Pra ele, o cabelo era uma coisa... Ele tem direito de chorar. Falei, eu vou olhar no relógio. Vou dar 1 hora aí pra ele, então deixa ele. Daí ele foi tomar banho. Aí ele batia até na parede, assim, sabe? De brabo. Ele tava, ao mesmo tempo ele chorava indignado, ele olhava no espelho. Ao mesmo tempo ele chorava, eu falei, bom, vou deixar um pouquinho ele. Quando ele saiu, eu falei, filho, não tá melhor. Mãe, não gostei. Fiquei assim, você tem todo o direito de estar triste, tem direito de chorar, mas já deu agora. Falei, agora você chorou já, você até podia ter machucado tua mão, ficou batendo na parede no banheiro. Então, quando a gente tá irado, a gente pode gritar, pega um travesseiro, foi falando assim, chora mesmo pra Deus, mas dá um soco no travesseiro, mas não machuca a mão. Você não sei que vai ficar machucado. Você tem todo direito, mas já passou. Você vai agora, que já passou, você vai começar a olhar como foi importante. Gente, foi engraçado, porque se eu não tivesse feito isso, acho que ele ia ficar dias com esse negócio do cabelo. Tinha que parar e conversar com ele. No dia seguinte, ele tava procurando foto de alguns... penteados, e ele achou alguns atores que ele admira com o cabelo igual. Mãe, meu cabelo tá igual esse cara aqui, tá? Mãe, faz penteado assim, pronto. Amou o cabelo. Só que agora arranjei pra cabeça porque ele quer usar os gels, aquele pozinho do não sei do que tem que colocar no cabelo e tal. Mas ressignificou uma perda. Eu preciso olhar pra criança e falar assim, porque quando a criança chora ou quebra uma coisa, quebrar um copo. Nossa, a gente faz um escândalo. Eu sei porque eu derrubava muita coisa e quebrava. Era nossa, um escândalo tão...
Cara, isso é um trauma. Não, isso a gente não faz. Isso eu não faço. A gente não faz. Já colocou consciência sobre isso. Ele não replica, sabe? Não. Ele fala, não, eu achava, tipo, absurdo, porque minha mãe me xingava até e a gente não. Nossa, lá em casa era assim. E eu vi esses dias, inclusive, o rapaz até me seguiu de volta. Um meme de uma criança batendo no copo de café, o copo caindo na mesa e o pai vindo... Pô, eu não acredito, você é lerdo. Isso. Toda vez, você tá sujando a minha casa. Nossa, dá pra fazer um Reels desse aí. E não sei você tem problema? Qual o seu problema? E a criança, assim, quietinha. E ele falou assim, ele olha e fala assim, como você trataria se fosse o filho de um amigo seu? Aí ele volta e fala assim... Fica tranquilo, não tem problema. Isso acontece, eu limpo pra você, tá bom? Meu, também eu deixei na sua frente, né? Foi culpa minha e tal. Caí exatamente isso. Isso é uma coisa que a gente não faz em casa. Exatamente. Isso é uma coisa, né? Que lá, meu, caiu, aí... quebrou coisa, derrubou e tal. Tá tudo certo, papai. Vem ajudar o papai aqui, ó. Ajuda o papai, vamos guardar, vamos. Então Perfeito. Ele mesmo hoje, né? O Logan mesmo ele já vai, tipo... E ele conta ajuda. As peripécias dele. Papai, eu joguei ali, eu sujei. Eu bati na Nina. Eu falei, por que ela tá chorando? Eu bati nela. Falei, filho, você sabe que não pode fazer isso, sabe? Tipo, a gente conversa. A gente já traz pra um ambiente em que ele fala assim, eu posso contar a verdade pra ele. Mas tem consequência, mas eles não... Ele tem segurança pra falar a verdade. Mas isso eu faço de... Ele fica chorando muito, e eu fico tão nervosa. Eu falo, para de chorar agora, sabe? Tipo, e isso eu sei que, né? Eu fazia, mas ao mesmo tempo eu falava, cara, será que eu tô fazendo? Não tô fazendo certo. E outra coisa, esse negócio de meritocracia. Tipo assim, você vai comer toda a comida, depois então você ganha um doce. E ontem ele fez isso, e a gente tá com mania de fazer isso. E aí agora eu tô com uma nutricionista, certo? Ela falou que não deve fazer isso. Não deve fazer isso. Mamãe, eu quero comer doce, mas eu comi direitinho. Eu comi tudo exatamente. certinho. Aí foi isso. É rápido. A nutricionista falou que não pode fazer isso e você também com certeza vai falar que não. E que nem ontem eu já comecei a mudar. Então assim, eu já vi que ontem mesmo ele já falou, ele comeu tudo, mas comeu muito bem. E eu quero um doce agora. Eu falei assim, que doce hoje? Não tem doce, é fim de semana, lembra? Ele, não, mamãe, mas eu comi muito, eu comi toda a minha comida. Aí eu falei, filho, não tem doce. E ele começou a chorar. Só que daí eu consigo controlar assim, de não dar o doce. Eu falo, não, você vai chorar, você pode. Eu falo assim, você pode espernear pra fazer o que você quiser. Você não vai comer doce agora. Se quiser, tem fruta, a gente pode comer fruta e tal. Porque eu quero doce, não sei o que. Agora esse aqui não aguenta muito, né? Mas eu já vi que tá afetando ele isso, de, se você comer tudo, você vai ganhar um doce. E ele já tá ficando, cadê meu doce? Cadê meu... E isso, ele influencia a Caterine. Ela acaba de comer, mamãe, doce. É bonitinha ela falar, cara. Doce. Eu falei, que doce, gente? Não tem doce, não vai ter. Então, ele já tá, né, meio que começando a chorar por causa disso. Então isso aí é errado, né? Fala um pouquinho aí de o que a gente cria na criança depois. Sim, porque esse gatilho, né, por exemplo, quando a gente faz uma coisa e aí a gente percebe depois que tá errado, não tem problema nenhum pedir desculpa. Então, assim, às vezes você fala assim, olha, né, eu errei. E até fala assim, eu sei que a mamãe fazia isso, então eu sei que é difícil pra você, você vai sentir, vem cá, pode chorar. Então, essa é comparativa, se fosse filho de um amigo, é importante. E mais, se fosse você, quando é criança. Você pegar aquela fotinha de você com aquela carinha de criança. Se acontecesse isso com você, você olhar pra aquela criança e minha mãe levantava. Pois é. A Havaiana cantava. Então, e aí você pegar aquela criança e falar, peraí, eu vou proteger essa criança. Porque quando eu me acolho e quando eu me acalmo, porque às vezes eu fico nervosa porque sou eu, aquela criança desesperada que eu vou apanhar. Aí eu fico tão nervosa, eu fico nervosa com o filho também. É muito doido como a gente faz essa transferência. Eu falando isso para uma cliente um dia, e aí ela lembrou que ela estava na casa dela, uma irmãzinha pequenininha, derrubou o telefone. A menininha olhou pro pai, que ela já é maior, né? Começou a chorar, mas uma compulsão, e olhava e o pai quieto, mas só aquele olhar dela. Falou, eu lembrei do olhar do meu pai, aquele desespero, tanto que não podia errar. Aí eu falei, o que você fez com ela? Peguei ela, falei, vem aqui, não tem problema, o telefone não estragou, tá tudo bem. Acolheu, abraçou, ficou tipo assim naquela dinâmica assim, porque... Falei, pois é, lembre dessa imagem. Falei pra ela, sempre você fazer isso com você, porque ela se cobra muito em tudo. Entenda, pega aquela euzinha pequenininha e se acolha, porque aí com criança a gente faz a mesma coisa. Então, quando acontece isso, pensa assim, peraí, ele tá chateado, ele precisa chorar, ele tá frustrado, eu mesmo que produzi isso nele porque eu ensinei, desculpa filho, a mãe fez isso antes, mas não é bom, não é saudável para você, então você tem direito a estar chateado, pode chorar, mas aí às vezes a gente não aguenta chorar, fica lá no teu quarto um pouco chorando,
A gente precisa, às vezes, deixar... Ou até a criança, às vezes, ficar... a gente tem medo das emoções da criança. Porque as pessoas adultas que cuidaram da gente, às vezes, tinham uma certa fobia emocional e não davam conta de ver a gente chorando, ou a gente triste, ou até, às vezes, como é que é a palavra? Entediado. Ai, tô entediado. Ai, coisa tá... Tudo bem, no tédio que a criança, às vezes, inventa umas brincadeiras bem legais. Mas só que você precisa vencer aquela coisa. Eu preciso estar fazendo uma coisa, a criança precisa estar produzindo uma coisa. Ela precisa estar bem, ela precisa estar feliz. Não, a criança às vezes vai estar triste, às vezes a criança vai estar quieta, às vezes a criança vai estar eufórica. Porque até euforia, às vezes, assim, por que é isso? Para quieto. O que eu estou ensinando? Que euforia não é uma coisa boa? Que a criança não pode ficar muito feliz, ficar pulando? Claro ele que grita muito, sabe? Tipo, mas você vê que é de felicidade, né? Que ele tá... E começa a cantar, teu filho, para, filho. Filho, por favor, tá... Cara, que isso? Gritando muito alto. E, cara, isso reflete na Caterine. Sabe? A mesma coisa. Tipo, igual. E às vezes achar um momento certo. Vamos fazer um momento que é um momento do grito, de felicidade. Vamos todo mundo pular junto. Mas agora, nesse lugar, nós vamos na igreja. Não dá pra gritar. Não faz. Então, mas é ótimo. Porque às vezes a criança... né, cara? Ele é assim mesmo. Não, quando ele tá confortável que ele faz isso. Então. Quando ele tá confortável em casa, com amiguinhos, mas ou às vezes sozinho, tá brincando, vendo um desenho, daqui a pouco ele começa a cantar altão. Ou às vezes a Caterine tá dormindo. Então, quando você fala pra ele não fazer, daí ele faz mais. Fala, filho, a Caterine, você vai acordar a Caterine. Filho, para. E não, e grita. Mas, cara, como é difícil você educar um filho, não? É difícil. Porque... Você acha que você tá fazendo certo, ou às vezes você acha que você tá fazendo sempre errado, né? Você fica assim, se cobrando. Que nem eu fiz com até dá vontade até de chorar agora, falando da Caterine. Eu não sou de bater de jeito nenhum. E o Logan, quando era muito pequenininho, eu também cheguei a bater na mãozinha dele e tal. E a Caterine também, eu fiz isso com ela. Só que ela tava me unhando tanto. E eu aprendi isso, né, na minha infância. Isso eu sei que, tipo... Nunca, jamais eu podia... Nossa, nem nada pro meu pai, que eu falava, eu não admito isso. E bater no rosto, alguma coisa, pra mim é inadmissível. Sabe a coisa que, cara, não existe? Falta de respeito. Muita falta de respeito, assim, ao ponto de eu fico muito nervosa. E com a Caterine, e ela ficou tanto no meu rosto, e assim, gritando. E ao mesmo tempo, eu olhava o Logan, eu falava assim, tipo, eu já fiz isso com ele, eu não posso não fazer com ela, porque ele vai falar, ele vai achar o que ele vai achar também, sabe? Então, ao mesmo tempo, tava ali um misto, e ela fazendo assim, eu falei assim, para, Caterine, deu um tapinha assim, não faz mais isso na mamãe. E o Logan olhou, e eu fiquei assim, sabe? Só que ao mesmo tempo eu olhei pra carinha dela, e o Logan também, ao mesmo tempo, veio pra cima de mim e falou assim, tadinha da mamãe, beijou, assim, não pode, Nina, não sei o quê. E eu olhava pra ela assim, e ela fazia, eu contando pro Rubens, eu dava vontade de chorar do meu menino. Ela olhava com uma carinha assim pra mim, tipo de triste, de tipo assim, segurando o choro, e ao mesmo tempo ela olhava pra mim, sorry, mamãe, e colocava a mão no meu rosto, assim, que aquilo me quebrou de um jeito, que eu contando pro Rubens chorando de novo. Eu falava assim, meu Deus, eu falava, filha, desculpa ter batido em você, sabe? Eu começava a beijar. Falei, desculpa, mas você não pode bater na mamãe, você não pode fazer isso na mamãe. Isso. E ao mesmo tempo o Logan vendo tudo isso, e o Logan me abraçando e ela me abraçou, sabe? Mas foi assim, automático, tipo, cara, eu não posso, eu tenho que fazer isso, porque eu já fiz isso no Logan. Sim. E ao mesmo tempo, veio isso em mim, e ao mesmo tempo do meu pai, que, cara, eu não admito bater no meu rosto, imagina, nunca, jamais admitia bater no rosto dele, sei. E é muito louco, né? Porque você faz, daqui a pouco você se arrepende, você começa a chorar. E eu comecei a chorar, mas ao mesmo tempo eu abraçava ela. Falava, filha, desculpa, filha. Eu comecei a beijar a mãozinha dela, porque ela olhava... Sabe, ela fazia uma carinha de choro e o olhinho dela encheu de lágrimas. E ela pegou no meu rosto, sorry, mamãe, sabe? Ai, cara, isso aí cortou meu coração. Você viu como que o padrão imediatamente vem na cabeça, né? Não, isso é inadmissível. E é assim que tem que corrigir. Mas você veja, por isso que eu falo que a consciência é o que salva a gente. Você colocou consciência sobre a situação e falou assim, peraí, eu aprendi assim, mas não foi legal pra mim. Então eu vou fazer diferente. E, inclusive, informar isso, olha, desculpa, não é dessa forma. E achar formas. Os filhos são diferentes. Tem formas de corrigir um e outro que não vão ser igual. E mãe tem que cuidar para não cair. Pai também. Mas mãe tem mais essa coisa da culpa. Nossa, demais. Faz as coisas. Aí é uma dinâmica que você faz por gatilho e depois fica na culpa. Faz por gatilho e fica na culpa. E aí isso é enlouquecedor. Você fica na culpa. E o sistema de culpa também é um padrão aprendido.
porque a gente, né, aprende a ficar culpado pelas dores dos nossos pais, ou a culpar alguém por causa de alguma coisa. Então, peraí, a culpa não é uma coisa boa. Eu posso admitir erros e corrigi-los, mas ficar com culpa, ninguém consegue carregar, né, essas coisas. Verdade. Nossa, mas é muito louco, né, cara? Você fala, meu Deus, como eles ensinam a gente, por isso que né? a gente precisa também de terapia, né? Sempre precisa, sempre a vida toda, porque... Tanto para lidar com um amigo, para lidar com um casamento. Aí depois não é o casamento, depois é os filhos. Aí depois não é os filhos, é você mesmo que tá com algum problema. Casamento, irmão? O que tá acontecendo aí? Eu passando por alguma... aqui. O que eu fiz? Essa transição de católica evangélica, sabe? Também precisa. E, cara, e esse é um ciclo. A vida, né? Você precisa mesmo, cara, de terapia. É isso aí. Saindo daqui, a gente vai ter que marcar uma consulta aqui. Amanda, eu acho que tem uma... eu quero ficar mais aqui conversando. Eu acho que até faz uma comparação que o Rubens fez na última vez falando isso, que é como um treino. Num primeiro momento, você precisa de um coach, de um personal mais intensivo, faz treino o tempo. Aí você aprende aquele treino, você vai... Mas aí passa um tempo, vem um outro desafio, que aquele treino às vezes não... Já não tá mais... Ou tem alguma coisa, ou um objetivo novo. Aí eu volto. Mas assim, apoio sempre eu vou ter. Em alguns momentos mais, outros menos. Mas é importante sempre ter esse suporte mesmo. Com certeza. Pessoal, para quem tiver e quiser ou tiver o interesse de conhecer mais o trabalho da Amanda, eu vou deixar todas as mídias sociais dela na descrição do vídeo aqui. Tá bom? Também vai aparecer para vocês aqui durante o episódio o @ dela no Instagram para você segui-la, acompanhar um pouco mais o trabalho dela e entrar em contato, porque, obviamente, graças a Deus, depois que o mundo virou o que virou, a gente tem a teleconferência para aproximar a gente, então você pode atender pessoas de qualquer lugar do mundo. É verdade isso. Não é? Então você pode ter acesso a ela mesmo morando no Brasil, em qualquer lugar da Europa, você pode falar com ela e fazer a sua terapia, né? Ela que é terapeuta sistêmica familiar, é a especialidade que você exerce hoje, né? Exato. Por favor, a câmera é sua, se despede pro pessoal aí. Olha só, tô que nem aqueles memes, né? Pra onde eu olho. Quero agradecer, né? Agradecer o Rubens e a Dora. São pessoas que, pessoalmente, né? Particularmente admiro muito. Que esse programa também tem tanta coisa boa, a gente consegue quanta coisa, quanta experiência é compartilhada aqui, e eu também sou beneficiada em cada um desses podcasts, né? Então, e chamar, né? A gente tem as redes sociais, tem também algumas mentorias que a gente faz, que ajuda mais pessoas online. A gente está prestes a lançar esse. Eu tenho uma sócia no Brasil e ela vem para cá e a gente faz muitas dessas mentorias online também, turmas, que é bem legal. A gente faz turmas onde a gente participa, as pessoas participam, é uma terapia em grupo. Então, também conhecendo o meu trabalho ali, a gente explica um pouquinho, mas é pelo Instagram que eu acabo, tem o nosso canal onde as pessoas podem conhecer meu trabalho. Show de bola. Muito bom. Então, meu amor, pode encerrar. Gente, é isso. Quem gostou, deixa o like, compartilha e obrigado por quem ficou até agora. Beijo pra vocês. Até semana que vem.